Fala, meus pontinhos de plantão! Mais uma vez agradecer a você que nos dá essa moral de estar nos acompanhando aqui em mais uma edição do nosso podcast. Você sabe que aqui a gente, né, fica feliz da vida quando você tem essa participação, tá aqui acompanhando de perto. Lembrando mais uma vez, com o auxílio da voz do além, né, dá aquele joinha, comenta, se inscreve, aqui é se inscrever. O sininho que. Ele fica retado, Zé, porque ele. Faz o sininho de novo aí. Mas não é assim, não. Você faz com o dedinho assim, solta. E também compartilha. Você tá esquecendo só de compartilhar, que é jogar o dedinho. Compartilha também. É um prazer muito grande, né, ter você participando com a gente. Que não esqueça também das nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, que é 2 Pontos Podcast também. E hoje a gente tem um privilégio, uma honra muito grande de ter o nosso prefeito, atual prefeito da cidade de Jequié. Um cara que já, né, deixou o seu nome marcado, já tem o seu nome marcado na história da política da Bahia, prefeito também de Lafayette Coutinho, já foi deputado estadual, período curto, né? 2 anos apenas, né? Foi 2 anos, 2 anos. E, Já tá corrido, já tá. A carreira já tá rodado. e agora prefeito da cidade de Jequié. Só gratidão, viu, Zé? Alô, meu Zé Cocá. Eu que agradeço, Dan. É um prazer enorme estar com você aqui. Agradecer aqui a Sérgio Costa também. Então, é um prazer estar aqui para bater esse papo. Graças a Deus, contar a nossa história, que nos engrandece. Uhum. E nós moramos aqui perto. A minha mãe mora aqui perto. Eu tenho um prazer de participar. Hoje, vendo com o Sérgio Costa, que estudamos mais ou menos no mesmo período, na mesma escola, no CETEG, entre 92 e 94. Então a gente vai trocando as ideias e vai vendo as coisas acontecendo. Mas não chegou a estudar com ele não, né? Não, porque ele é mais velhinho que eu, né? Mais novo. Então, Um pouquinho mais novo. ele é daquela era mais... Ia ser um saco também estudar com esse cara. mas não é fácil não, né? Esse cara muito inteligente assim é chato, porque se destacava na turma, só ele tirava 10. A gente tá na parte mais de Não, 3, 4. A gente é da turma do fundão lá. Você não, Sérgio, para com isso, você nunca foi. Mas, José, que bacana ter você aqui, até porque você consegue quebrar uma sequência aqui na cidade de Jequié, histórico de prefeitos, né, que a gente via muitas críticas, né, muita vontade de poder elogiar um prefeito, de falar bem, e aí vem Zé Cocá e quebra essa sequência. Hoje a gente tem, inclusive eu tive com um amigo meu, se não me falha a memória, eu fugi da Chapada Diamantina, e o cara falou assim, pô, que legal que Jequié tá com um prefeito, né, tão bom, que tá aí, o cara falando super bem, o cara de outra cidade. E é uma sensação, acho que para você e para nós que somos munícipes aqui, que somos moradores, é bom. Imagine para você que consegue ter, né, essa boa aceitação da cidade de Jequié, né? Com certeza, Dan, graças a Deus, isso nos deixa alegre, nos deixa motivado. Eu digo, a política para mim, o maior desafio e a coisa que nos alegra mais na política é quando você deixa as pessoas satisfeitas, quando você sente no olhar das pessoas que as coisas estão acontecendo. E graças a Deus, Jequié, de fato, eu lembro na minha eleição de deputado, a gente andava todos os cantos de Jequié, a gente já sentia no olhar das pessoas um descrédito com a classe política. Olhar, não acredito, vou votar até em você porque você fez um bom trabalho em Lafayette, então você já ouvia isso. E na política de prefeito eu consegui ver isso mais duro, porque o mandato de deputado meu foi curto, um período de pandemia, então a gente não conseguiu trazer grandes ações para o município, eu era oposição ao prefeito. Então quando a gente, na campanha, a gente vê as pessoas que nada, 2 anos de deputado, não conseguiu nada, será que vai fazer? Vai ser mais um. E aquilo a gente indo batendo, mostrando que Jequié podia mais, que Jequié tinha condição de ser uma cidade desenvolvida, Jequié tinha condição de ser uma cidade próspera, Jequié tinha plenas condições de ser uma cidade que andasse com suas próprias pernas. E graças a Deus, em 2 anos e meio de mandato, mostramos isso. Criamos o equilíbrio na cidade, mostramos que Jequié tem toda a condição de ser uma cidade próspera, isso está acontecendo, uma cidade que tem prosperado, que tem ampliado. E o que mais me alegra é nas ruas verem as pessoas satisfeita com esse mandato, graças a Deus. Primeiro eu quero mandar um beijo para Lafayette Coutinho, uma cidade que eu sou apaixonado, né? Tenho grandes amigos lá, pessoas maravilhosas que quando eu vou lá sou muito bem tratado, e já deixar bem claro isso, porque não é desmerecendo Lafayette Coutinho, mas é um paradigma muito grande que você quebrou, porque por mais que você for um prefeito de destaque, e que inclusive reeleição foi o candidato único, né? É muito difícil de acontecer. Mas Lafayette Coutinho, eu acho que 7 mil habitantes? 5 mil, menos de 5 mil. O censo agora deu 4.074, mas ela tem mais um pouquinho, porque tem uma faixa de divisa de Jequié, Maracás e Lagedo, que é administrada por Lafayette, que no censo sai para outros municípios, né? Uhum. E até que ponto? Porque você se destacou na cidade com 5 mil habitantes, a média de 5 mil, colocar assim.
e aí você vem para uma cidade de aproximadamente 160 mil habitantes. A diferença de administração é muito grande. E você conseguir tirar, né, trazer o Zé Cocá de Lafayette para o Zé Cocá de Jequié não é fácil, mas você conseguiu trazer. Conta como é que é essa transição aí. Que nem disse Tatu, a única coisa que é diferente, Tatu me disse um dia, eu tenho saudade de Cocá de Lafayette. Eu digo, mas por que, Tatu? Porque tinha tempo para nos dar atenção, agora é diferente. Então a diferença grande é nessa, de fato, porque Jiqué é como uma cidade muito maior, o tempo, e eu sou um cara muito centralizado, eu gosto de ver tudo. Então isso toma muito nosso tempo. Eu quero saber do detalhe, eu vou na Secretaria de Saúde, eu vou na Secretaria de Educação, agora mesmo eu saí da Secretaria de Infraestrutura, eu tô lá desde meio-dia, vendo os detalhes. Então tem essa diferença. Lafayette Coutinho, por ser menor, é uma terra abençoada, eu adoro Lafayette Coutinho, mas você conseguia administrar Lafayette Coutinho simples. Eu tirasse num dia, eu sabia os pontos. Lafayette Coutinho tinha uma coisa diferente daqui, porque existe uma presença maior do eleitor. Eu falo todo dia, Lafayette Coutinho não existe a diferença entre político e as pessoas, só todo mundo igual. Você vai numa festa em Lafayette Coutinho, você encontra o médico e você encontra o gari. Tem essa de. Não existe. O prefeito tá lá, o vereador tá lá, o Todo mundo. Não existe alta sociedade, baixa sociedade, rico e pobre, todo mundo é igual. E que já existe, sim, você tem diferença. Você tem um público maior que mora num bairro, outro que mora em outro, escolas diferentes. Você tem outras estruturas, gente com muito dinheiro, gente muito carente. Lafayette Coutinho tem isso muito pequeno. Então, em Jiqué, nós temos um orçamento de mais de 50 milhões. Então, tem gente que me diz, como é que você sai de uma Lafayette Coutinho, que tem um orçamento, só a Secretaria de Saúde de Jiqué tem um orçamento 10 vezes maior do que a Prefeitura Lafayette Coutinho. Diferença gigante. Só a Secretaria de Saúde de Jiqué. Então, o que é que eu dizia no passado? Dizia, ó, quem administra um, administra 10. Você só precisa saber organizar e nortear e trazer pessoas boas para o seu lado. É o que fizemos aqui. Primeiro passo. Por que a arrecadação própria de Jiqué é tão ruim? Porque a cidade de Jiqué vive numa decadência política tão grande. O que eram os pontos negativos? É cortar isso. É o que nós fizemos. E aí você começa um novo modelo de implantar. Tem gente que me diz, a classe política de Jiqué é corrupta. Eu digo, não existe. Todos os lugares são iguais. Tem gente corrupta e tem gente séria. Sim. Você precisa se envolver com sérios. E se tiver algum corrupto no seu meio, se você não der espaço, ele não vai ser corrupto. Então, tem gente que diz, você vai ver outro mundo de Jiqué que não é de Lafayette. Eu não vejo diferença. Hoje eu tenho um grupo de 15 vereadores que são pessoas sérias, pessoas que trabalham para que as coisas aconteçam. Então, a corrupção, às vezes, está num grupo restrito e acaba contaminando todo mundo. E, graças a Deus, isso não acontece em Jequié. Quando você cria um norte, quando você implanta um modelo de gestão, é o que fizemos aí, as coisas acontecem. E que eu falo sempre, quem administra um, consegue administrar 10. Daqui a pouco a gente volta pro campo da política, mas uma pergunta que eu vi uma vez de uma pessoa, perguntou pra mim, Renac. Falei, bicho, pra mim, eu ainda falei assim, eu ainda não sou amigo de Cocá. Eu ainda não sou. Por que Zé Cocá? Cocá, por quê? Essa marca da Sada, esse foi um amigo, um sem vergonha chamado Josimar, e já pegou depois de velho. Foi mesmo? E foi. Quando eu era moleque, criança, quando eu era moleque era ferrugem. Todo tipo, por causa da Sada era ferrugem. Aí, ovo de peru. Aí, era ovo de peru. Me chamavam muito. Mas ovo de peru é pintadinho também. Tinha muito isso. Vou pesquisar aqui. Aí tinha muito isso. Aí depois veio essa questão do cocá. Aí Josimar, quando um dia falou, rapaz, você parece um cocazinho. E foi pegando, e isso pegou. Aí, ó. Sacanagem. Ovo de peru, essa eu não sabia também, não. Mas aí já tava, velho. Com 18, 19 anos, aí foi pegando. Minha mãe tinha uma bronca danada disso, chamava de Zé Cocá, ela conhecia. Eu soube, inclusive, que ela não te chama de maneira... Só me chama de Zenildo. Ela, meus irmãos e alguns colegas antigos. Se você pegar aqui, Jiqué, um exemplo. O cara que foi meu colega de infância, Fabrício Cafezeiro. Você perguntar Fabrício Cafezeiro, ele vai lhe chamar Zenildo. Prefeito Sérgio da Gameleira, foi meu colega de infância. Estudamos, morava ali perto de mim, em frente à CETED. Ele só me chamava de Zenildo. E outras pessoas aqui que teve a convivência da minha época não me chamam. Márcio e Marcelo, que morava ali em frente ao SEMES, os meninos, os gêmeos. Perguntaram, só me chama de Zenildo. Até hoje, quando tá conversando, é Zenildo, porque tem o hábito de chamar de Zenildo. Já é costume, né? Já conheceu desse jeito. Aí o Zé Cocá ficou agora pra galera mais recente. Mas não tá ruim, não. O Cocá é um bom animal, digamos assim. Mas você entre aspas, assim, sem ser pejorativo, pelo amor de Deus, mas é forasteiro nas suas duas atuações como político. Você não é um cidadão lafaetense.
Nasceu lá? Não. Eu não, por coincidência, é isso mesmo. Tinha essa dúvida lá Eu digo fora. forasteiro, tá explicado. Mas porque eu sei. Porque Mas você não nasceu nas duas cidades que você administrou. Eu lembro quando eu fui candidato a prefeito de Lafayette, aí a gente dizia que as pessoas de Lafayette tinham que administrar Lafayette. Aí a candidata a vice-prefeita na época, contra a gente, e a Rosimar é uma pessoa que eu adoro, eu lembro que ela pegava o título de eleitor e dizia, aqui de Lafayette só tem eu. Porque ela nasceu em Lafayette e eu tinha nascido em Tiruçu e meu vice-prefeito Pinto nasceu no Paraná. Ah, Mas Pinto veio no berço para Lafayette Coutinho. Então criar aquele negócio, dois forasteiros. Mas a gente tinha uma convivência grande lá. Quando vim para Jiqué foi a mesma coisa. Ah, não é daqui, não é daqui. Eu me criei em Jiqué. Eu morei em Jiqué dos 9 anos até os 23 anos. Quando eu saí para ir para. Fui para Salvador, passei 2 anos e vim pra fazenda, mas sempre com raízes aqui. Minha mãe mora em Jiquié, tenho minha vida sempre aqui. Então Lafayette e Jiquié sempre fez parte assim diretamente da minha vida. Até porque as propriedades de fazenda, a nosso ganha-pão tá lá nas fazendas que são Lafayette Coutinho. Aí Jiquié sempre teve essa convivência. Minha mãe nunca deixou de morar em Jiquié. Desde 85 a gente veio morar em Jiquié. Quantos anos tem isso? muito tempo. E você Muito tempo, passa a ter uma referência muito grande. Mas quando foi que te despertou esse interesse de ser um prefeito de Jequié? Foi antes ou depois de Lafayette Coutinho? Ah, foi bem depois. Se eu lhe disser assim, rapaz, quando me tentaram me filiar em Lafayette uma vez, eu não quis nem me filiar no partido. Não era minha praia. Mas de uma coisa que eu detestava era política, parece ter brincadeira. Aí conversa, aí tinha um amigo da gente, candidato. Qual foi o porquê? Tinha um amigo nosso candidato, Oswaldo, era um cara que eu gostava muito, tinha muito uma relação. Aí na época deram sinuca nele, então tomou o partido, ele era candidato, não conseguiu ser, a gente juntou todo mundo por conta de Oswaldo, apoiou outra pessoa ganhou. E aquilo me motivou a ser. Nosso candidato era Oswaldo, eu não gostava de política. Aí me chamaram a filiar o PP, na época eu me filiei. E aí fui entrando, aí um dia eu brincando com meu irmão, que esqueço, a gente carregando um gado, descendo pra fazenda, eu e ele, cara, tocando gado, dois no ano. Eu digo, Binho, eu vou ser prefeito de Lafayette. Aí ele, rapaz, tu tá maluco, rapaz. Rapaz, Lafayette como? Eu digo, rapaz, eu tenho andado na cidade, tenho conversado com as pessoas e a gente viu uma carência muito grande da classe política. Os políticos daqui, todos vieram de Jequié. Dermival, que é o prefeito agora, é um cara bom, mas é um cara fechado. Veio de fora também. Nasceu de aqui, mas veio de fora. Então, aqui há um clamor de um político que atenda as pessoas, que converse com o povo, que dialogue com a sociedade. E você vai ver com você, rapaz, esquece isso, rapaz, tu vai concorrer com esses caras, os caras tudo em 8 naipes. Eu vou lhe mostrar isso. Que eu vou ser, e você daqui a 3 anos e pouco. Isso Derval tinha 6, 7 meses. Porque Derval tem um perfil que não vai continuar. Tá bom. E fui trabalhando, comecei a trabalhar. Na política de deputado, já apoiando um deputado, meu nome já era clamado como futuro candidato. Fiz a pesquisa das 60, 70 e fomos. Ganhamos a eleição, graças a Deus, a primeira, e isso me motivou. E aí, Você lembra quantos votos você teve na primeira eleição? na minha primeira eleição, eu tive 1.585 votos. Ganhei a eleição 466 votos de frente do segundo colocado, né? Foi Elzo Pinto. E é uma diferença muito grande para a realidade de Lafayette, Lafayette, com né? certeza. Foi Elzo Pinto, mora aqui subindo Maringá, Uhum. foi o professor Elzo, um cara seríssimo, foi meu opositor na época. Ganhamos as eleições, aí em seguida tive o prazer de ser candidato único, tive Mas fala a 2.224 verdade, fala votos. sério, o cara não tem prazer nenhum, cara. Ah, tem. É chato. Renan, que me ajuda. Ó, pelo amor de Deus. o que é chato, Imagina você ir pra um comício e vota em mim porque não tem porquê, porque não tem um outro pra você. não teve comício, pô. Não teve comício. Pra que comício? Não teve. Nós não fizemos um movimento. É a mesma coisa do WO, é horrível. Você vai pro estádio e ela só tem um time, não tem graça nenhuma, A cara. parte que a graça falta é na hora da comemoração. A gente fazendo a contagem dos votos. Aí um vereador ganhou, fulano de tal, tá. Aí a gente ficou, eu e umas 4, 5 pessoas, pra ver no término final. Quando terminou, que a gente olhou pra fora, não tinha mais ninguém. Pra quê, Todo mano? mundo tinha ido embora, comemorar o quê? Porque aquela rivalidade É, competição, né, sempre isso. aflora um pouco Então as mais. pessoas vão falando com a gente indo embora, que não tinha aquele clima. O clima todo mundo já entendia, ó. O prefeito tá eleito. Vamos discutir vereador. Os vereadores. Então não havia mais aquele sentimento de ganhou. Quando termina a eleição de prefeito, aqui em Jiqué você faz um movimento, lá eu fiz na minha primeira. Então nessa não tem, tá? Esse sentimento. Mas maior gratidão e o que nos deixa alegre quando você sai uma candidatura única é o prazer de dizer assim, poxa, a sociedade reconheceu O que trabalho 94, feito, né? 95% da sociedade dizia que aquela gestão mudou a cara daquela cidade. Era uma cidadezinha, uma cidade pequena. Quando nós entramos em Lafayette, o IDEB de Lafayette era 2,2. Nós elevamos a quase 6. Nós fizemos a Lafayette Coutinho em 2016 ser considerado pela FIJão, uma das entidades mais sérias do Brasil. Ela foi considerada a cidade que mais avançou em educação na Bahia.
Nós alcançamos em 2016 o nosso índice preparado para 2025. Então aquilo nos deixa. Você a zona rural, todas as casas na zona rural entregamos o mandato com a encanada, todas as escolas climatizadas. Nós colocamos o pontual eletrônico, coisa que nós estamos colocando em Jiqué agora. Nós colocamos em Lafayette em 2009. Quando se lançou o programa, a gente foi dos poucos 10 municípios do Brasil que colocaram o pontual eletrônico. Então, ações que a gente dizia assim, poxa, uma cidade pequena, que era considerada um patinho feio, que não tinha estrada, que não tinha água, que não tinha nada, essa educação ruim, era sempre considerada, não tem dinheiro, não faz isso. Nós equalizamos e mostramos que é uma cidade que apareceu. Nós elevamos Lafayette Coutinho em todos os cenários, obras em Lafayette Coutinho, eu dizia o seguinte, tinha coisa que nem sonho era. Eu cheguei no povoado do Morro e lancei uma reunião, falei, ó, nós vamos calçar aqui o povoado. A população riu, pelo amor de Deus, é uma piada, vai calçar um povoado desse, povoado distante, todo mundo riu mesmo. Eu digo, vou calçar, já tinha conseguido o dinheiro. Com uns 4 meses depois, passasse licitatório, tal, que a gente tentou pra iniciar o povo não acreditou. É mentira aí. É alguma coisa errada. É coisa errada. Pô, a gente vai calçar um povoado desse. Cidade que é cidade. Isso. Então aquilo marcou. Então, graças a Deus, a gente fez um belíssimo trabalho, não só eu, como nossa equipe. E Lafayette Coutinho hoje é uma cidade que desponta, de fato, num cenário de uma cidade próspera. Bom, eu vi uma vez uma pergunta para você em uma emissora de rádio aqui, Jequié, e a minha resposta foi sensacional. Mas eu vou reprisar essa pergunta. Qual foi a mágica? Porque você pega uma cidade com uma arrecadação tão pequena, uma cidade tão pequena, e você consegue transformar. Qual foi a mágica? O que foi que conseguiu? Qual foi o mecanismo? Porque quando você trata de GQ, você falou 50 milhões de arrecadação. E tem como você ampliar isso? Até porque politicamente a cidade de GQ, por ter uma possibilidade de voto grande, você consegue, né, politicamente atrair as verbas, as emendas, né, os olhares de deputados, etc. E tal. Mas quando você vai para Lafayette Coutinho, já não tem tanta atrativa assim. Verdade. Qual foi a mágica? A mágica eu dizia sempre, primeiro era o planejamento, você se organizar, você se planejar, se ordenar e buscar. Então, priei relação. Então, é onde eu agradeço o nosso deputado federal João Leão, que foi um amigo. Pô, Leão colocou em Lafayette Coutinho, quando emendas eram coisas, para 100 mil era um recurso grande, Leão colocou 20 milhões de reais na Lafayette. Criei uma relação, e ele mostrava isso. Na eleição dele, eu digo, então, na minha primeira eleição, 2 anos depois, eu votei com ele. Eu digo, então aqui você não vai botar nenhuma, não vai gastar um papel. Até seu santinho a gente vai fazer. Então, ele criou a gratidão. O lugar que ele teve mais votos proporcionalmente na Bahia foi em Lafayette. Ele e Euclides, na época. Então eu criei essa amizade. Então eu ia para Salvador. Eu lembro na reunião que o Euclides fez em Salvador, ele levou alguns prefeitos. Aí chegou pro governador Wagner. Na conversa, Wagner foi todo mundo conversando. Eu deixei por último. Eu digo, deixa aqui, vai falando. Aí todo mundo falou, ó, deputado Euclides. E governador aqui, ó, meu projeto tá aprovado em tal lugar, tá feito em tal lugar. A maioria dos prefeitos não tinha isso. Aí só depende aqui, o governador se autorizou. O Wagner no dia autorizou todas as minhas obras. Que ele ainda falou com os outros prefeitos. Poxa, prefeito, você vinha aqui com ofício pedindo. O prefeito aqui de Lafayette, cidadezinha pequena, tá vindo aqui já dizendo que todos os projetos dele estão aprovados nos órgãos. Por que não? Inclusive na época de que tava também na reunião. Aí aquilo marcou, então ele liberou na época a PSF, praça, execução de águas e outros convênios. Então é a gente se qualificar e preparar. É o que eu falo de que é hoje. Não adianta você querer gerir uma cidade, Porte Lafayette, com porte de que empurrando com a barriga. Você precisa se planejar, se ordenar para que você consiga fazer o que está fazendo. Então, Lafayette, nós fizemos isso. Aí as coisas acontecem. As pessoas ele vê com os bons olhos, as pessoas começam a ver que você faz. Leão me levava para o lugar para dar referência. Eu dizia, Leão, bote uma emenda, com 6 meses eu lhe garanto que eu começo a executar. Ele falou, é impossível. Caixa Econômica era 2 anos. Lafayette, 2 anos, 6 meses estava executando. Então, o projeto estava tudo pronto. Tudo pronto. Então, a gente ordenava a cidade rápido. Então, isso começa ali a criar crédito, começa a você chegar no lugar. Então, eu chegava na mesa com o João Leão, com o Cacá e com outros, onde estava Jaguaquara. Aí estava ali Barra, que deu 16 mil votos aí, Jaguaquara 10. Aí Itaberaba 10, 12. Pô, e Lafayette Coutinho sentado no meio, dando 1.500. Por quê? Porque isso nos credenciou a chegar a esse ponto. E aí você sai de Lafayette como uma sensação. A verdade é essa. Né? O prefeito de Lafayette, o prefeito de Lafayette, o prefeito de Lafayette. Quem não conhecia falava, rapaz, o prefeito de Lafayette tá bombando. Naquele momento o que você projeta para sua vida política ali? Porque você sabe que você está saindo de... Apesar de você ter toda essa experiência, toda essa ação que você teve lá, mas você tá saindo... Eu tô sempre frisando isso é verdade. E sempre tenho esse cuidado de falar de Lafayette com carinho, porque eu amo demais.
Mas é uma cidadezinha Pequena, claro. Zinha no carinho, no amor que a gente tem por lá. E aí você vai se lança candidato estadual. Você tinha noção da grandeza que era onde você tinha planejado ficar? Como é que era esse projeto na sua vida? A verdade é que tem gente que diz assim, Zé Cocá planejou isso tudo. Eu digo nunca. Até porque não tem como você planejar isso tudo com o prefeito de Lafayette. Não desmerecendo a minha amada Lafayette, uma cidade que eu adoro, gosto de paixão. Quando eu saí prefeito, foi o que eu fiz. Como é que eu esperei? Vários prefeitos me procuraram pedindo assessoria. Porra, você deu sucesso e tal. Aí eu pensei, pô, vou botar uma empresa de assessoria e de consultoria na área de engenharia. Aí na época meu sobrinho também tinha saído, que é um cara que eu tô apaixonado, igual um filho pra mim. Eu digo, Flavinho, vem embora, você vai trabalhar comigo. A gente vai montar uma empresa aqui de engenharia e de assessoria, mostrando como é que pode melhorar. Na época eu dei assessoria para Itaúna, dei para Maracás, dei para Lajeita Bocal, saí pegando, era vários municípios, saiu fazendo. Uns engenharia e outros a parte de engenharia, Itaúna e a parte de planejamento e administração. A gente mostrava onde é que estava ruim e onde é que podia melhorar. Itaúna mesmo, para naquela época que Patrick ganhou, a gente sentou, tanto que ele dizia isso várias vezes, que a sorte dele foi ter me dito sim na época. Pois, ó, você tem chance de mudar aqui, faça isso, isso e isso. Tanto que eles me chamavam lá de professor. E aquilo mudou, você vê que a cidade ele fez uma boa gestão. Marcelo hoje está fazendo uma boa gestão com tópicos importantes. Aí, com um ano e pouco, dia Leão, menos de um ano, uns 8 meses, Leão um dia me chamou lá. Zé, você vai ser candidato, Leão é meio doido assim, você vai ser candidato a deputado. Eu digo, então você tá doido, rapaz. Candidato a deputado como? Eu fiz pesquisa lá na região e você pontua em todas as cidades. Eu digo, não, bonitão, não tenho com condição. Pô, Lafayette Coutinho tem 3.200 votos. Se eu for um rei lá, eu vou sair com 2.000. E aí, pô, 2.000, que vota geralmente 2.300, 2.400 eleitores, pra mim chegar a 40 mil votos, quanto falta? Não, mas eu vou lhe dar 20 mil votos. E Juliano, prefeito de Jaguaquara, tá me enchendo o saco, quer que você seja candidato, quer votar em você. Aí, pô, Juliano era um amigo, é um amigo. Eu digo, pô, Juliano me dá 10 mil votos. Como eu tive na época em Jaguaquara, quase 10. Leão me dá 20, 30, pô, 10 mil votos eu consigo. Não é possível que eu não consiga 10 mil votos. A matemática bateu os 40. Bateu os 40. Eu digo, pô, pra 40 eu tenho. Aí eu digo, pô, Leão só veio me incentivar, né? Uhum. Aí eu digo, pô, beleza. Aí eu pensei, fui conversar com o Euclides, né? O Euclides deu um pinote. Eu digo, calma, Euclides, depois se entendeu. Eu digo, não, deputado, o cara tá me dando 30. A priori, assim, foi meio conturbado. Foi conturbado. Eu digo, pô, deputado, o cara tá me dando 30 mil votos. 10 de Jaguaquara e mais 20. Então, uma eleição de 40 elege nós dois. Como se eleger os dois? Ah, eu sei que depois o Isso voto foi bom pra nossa região. foi né? muito, bom, né? foi excepcional. E hoje é um cara que eu tenho uma admiração e respeito grande, é o deputado Euclides. E aí o voto de Leão não apareceu, Uhum. mas o que é que Leão me deu? Vontade, me deu coragem. O Leão não conseguiu. Não, os 20 mil votos não, até porque tinha muita gente. Zero. A não ser Jaguaquara. Não. Zero. Mas Eu busquei eu sei o Leão hoje. Não, o Leão é igual um pai pra mim. Mas tá de Mas boa. o que é que aconteceu? Mas na hora foi retado, fala a verdade. Não fiquei, porra, você pergunta por quê. Ele não me deu o voto, mas me deu condição pra isso. Sim, lhe deu coragem. Ele mais Kaká me deu naquela época 8 milhões de emenda, era muita coisa. Então eu consegui trator para algumas regiões, ambulância, obra. Então aquilo me marcou. Diretamente me deram. Não me deu obra em espécie, mas me deu a condição de buscar o voto. Uhum. Então aquilo, se eu não tivesse aquele recurso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Com Jaguaquara. Jaguaquara criou aquela marca, porra, tem Jaguaquara. Jaguaquara depois de Jiquié, a maior cidade da nossa região. Então, o cara que tem uma prefeitura que nem Jaguaquara, ninguém tá brincando com ele. Então, aquilo já me marcou. Se Leão e Kaká não tesasse o quê? Quisesse tejar Juliano para não ficar comigo, poderia acontecer. Bem que o Juliano queria, sim. Juliano é tanto que lançou antes do tempo o apoio à minha pessoa. Aí, aquilo marcou. Aí, mexendo, você vê, a minha previsão era 40, tive 60 mil. Eu tive 59 mil votos, 380. Então, uma votação muito expressiva. Eu tive 50 mil votos na minha região. Aí teve um prefeito, rapaz, por acaso, um prefeito de Lagedão, Betão, um amigo, rapaz. Betão eu conheci no encontro de prefeitos, assim que eu fui reeleito. Ele com dificuldades, na época da CNM dizendo que emenda não existia, não sei o que, pra largar isso. E ele, porra, Zé. Comecei a conversar com ele, ser esposa, criar uma amizade. Ele saiu do negócio, cara, rapaz, eu tô doido aqui. Todo mundo me dizia, tu me disse ali na estante que prefeito de cidade pequena tem que arrumar emenda. O cara da CNM tá dizendo que tu pega a emenda, tu tá lascado. Eu digo, rapaz, esquece aquela conversa daquele cara. Confusão da zona. Eu tô doido aqui. Aí eu digo, esquece aquela conversa daquele cara. Tu vai fazer isso, que vai dar certo. Aí ele, rapaz, eu tô lhe dizendo, pra sua cidade igual a minha. A cidade dele tem 3.500 e poucos habitantes também.
Tá mais ou menos. Lagedão, no extremo sul da Bahia. É muito pouco, cara. Muito pouco. Aí Betão foi, criou. Eu fui lá no Lagedão um dia, dar um apoio a ele, ajudamos. E esse cara, rapaz, por amizade do nada, quando eu saí candidato, ele me ligou. Zé, eu vou votar em você. E, pô, prefeito, geralmente tem outro deputado. Eu nem acreditei. Aí eu digo, vou lá. Me piquei pra lá. Cheguei lá, ele fez um vídeo logo, anunciou. Eu digo, porra, eu tinha na época botado o cajado pra ele votar. O cara tinha me arrumado umas emendas, eu tinha botado o cajado com ele. Aí ele me chamou, eu digo, porra, marcou. E me botou em Itanhem. Itanhem composição. Eu sei que da região, brincando, eu tive quase 4 mil votos articulados pra esse cara. Parece E a custo zero. Até o dia que eu ia lá, ele dizia, aqui você nem abastece o carro, abasteço pra você. Eu dizia, porra, Betão. Zero. Sabe aquele negócio de você? Gratidão, né? Gratidão, E é assim. bom, cara, Uma amizade, um cara. E é eu tenho tão questionado isso na política, né? Isso. Não dei zero, tive na região quase 4, tive 3.800 e poucos votos em Teixeira, Lagedão, Itanhem, Medeiros Neto, tudo articulado por ele. Mildson foi da oposição lá, que hoje é prefeito de Itanhem, então um amigo. Então você vê assim, 4 mil votos naquela região. Aí a região de Salvador ali eu tive 3 mil e poucos votos. Aí veio um pouco, e aqui só ao redor de Lafayette Coutinho e Jequié eu tive 50 mil votos. Todas as cidades que fazem divisa com Lafayette Coutinho eu fui mais votado. Todas. Fui mais votado em Jaguaquara, fui mais votado em Tiruçu, fui mais votado em Maracás, fui mais votado em Lajeado Tabocal, fui mais votado em Jequié. As cidades que fazem divisa com Lafayette. Então isso foi muito importante. Eu tive em Maracás, uma cidade que eu não tinha expressão política nem lideranças. Aí eu criei naquela época uma discussão com o Fábio Pena e alguns líderes. Eu tive 5 mil votos. Eu fui o deputado estadual mais votado da história de Maracás. Euclides, que era o deputado do prefeito, teve 1.100 votos. Imagina isso aí. O segundo colocado teve 1.400 votos. Eu tive 5 mil votos. Então, Jaguaquara eu tive quase 9. Jequié, graças a Deus, eu tive 20. Aí ficou. Cidades assim, Manuel Vitorino. Eu entrei lá e o Renac Vinícius. Um dia um ex-prefeito. Renato é o semidono. Era. Aí o Renac Vinícius, um dia um ex-prefeito me disse: rapaz, tu vem aqui com um monte de menino. Tu aqui não vai ter 100 votos. Aí eu disse pra ele, larga esse menino quieto, achando que eu tava atrapalhando lá. Eu digo, faça o seguinte, fulano, eu tô aqui pra ter 50. Eu teve 50 votos aqui, tá bom demais. E aí trabalhando, quando abre as urnas, amigo, o mais votado do prefeito teve 1.700, 1.810. O segundo lugar teve 1.790 e aí teve 1.780. Todo mundo, a diferença do primeiro pro último foi de 30 a 40 votos pro terceiro. Então a gente embolou um grupo de meninos. Que ninguém acreditava que ninguém acreditava naquele momento. É. Então, a política, a gente começa a ver que a política quer mudanças. A sociedade tem acordado e a sociedade está buscando outros critérios. Acabou aquela política do cabresto, aquela política de você ser o bonzão, aquela política do dinheiro. A sociedade tem acordado para isso. Nesse período que você se elege e começa a fazer esse trabalho, se cogita pelo menos uns burburinhos, né, de botequinho. Eu gosto muito de boteco, eu gosto daquele botequinho que tem aquela prateleira de cachaça com o salgadinho pendurado. E vem aquele tá falando do cano de rua. É desse que é demais. E ali começa a se falar que Cocá seria o candidato a governo do estado. Realmente, de fato, chegou a ter algum tipo de manobra, de possibilidade de você ser o candidato a governador naquela época? Não, a governador não. Isso aí não. Houve uma conversa muito forte de uma composição para mim para vice. Isso de fato aconteceu, rodou muito, fluiu-se muito isso. Mas na época eu chamei o então governador Rui Costa, falei com o Leão isso, que rodou, que eu não sairia de Jequié de jeito nenhum. Até porque eu tinha feito essa promessa na campanha. Porque na minha campanha, uma das coisas que bateram muito é que eu seria em Jequié um trampolim. Que eu queria ficar um ano e pouco, Sim. iria candidato a Era deputado muito federal, isso. era deputado federal e ia largar Jequié. E eu disse na minha campanha, dei minha palavra que não sairia. Então se eu tivesse falado aquilo, mesmo que mudou, mas diziam de federal, você tá indo para vice-governador. Eu dizia, não, mesmo que fosse isso, eu não sairia. Então eu continuaria meu mandato. Então nós quebramos aquilo por conta disso. Mas rolou, de fato, muito forte a nossa conversa para vice. Aí posteriormente vem a situação para prefeito. Na verdade, acho que de governador, né? Não, prefeito. O governador já era prefeito. Sim, primeiro. Não, prefeito. Você vai e se elege como prefeito. E depois disso vem a questão para governador, que muito se falava que o ACM estava eleito, tá eleito. Isso aí eu sou muito leigo na política, mas eu já sabia que ia ter segundo turno. É muito fácil a matemática. Lula era 60%, 70%. Não é possível que o cara não conseguisse levar o seu candidato, ainda mais com o Rui também, com a popularidade. E muito se falou dessa questão desse embate seu com o atual governo, o PT e tudo, que você foi inclusive tratado como traíra, como traidor. O que de fato aconteceu? Porque muitas vezes a gente ouve
dos burburinhos e fica no achismo. O Cocá o Cocá não é. Onde é que você se coloca? Qual, na sua visão, você diz assim, não, eu sou isso aqui. Eu digo sempre o seguinte, eu sou grato às pessoas que me ajudam e naquele momento eu não podia deixar Leão, até porque eu acho que foi conduziram de forma errada havia um acordo de Rui sair para o Senado e Leão assumir 6 meses. Então isso foi mudado, não foi por Rui nem por Rui. Eu sempre disse, quando eu terminei de romper, eu disse, fui na rádio e disse que para mim foi o maior governador da minha geração. Nunca mudei essa opinião, independente de qualquer coisa. Mas eu tinha uma relação e uma gratidão por Leão diferente de qualquer outra pessoa. Então, num momento de briga, eu disse isso a algumas pessoas do PT. Ó, se houver um rompimento com Leão, eu vou acompanhar Leão, pelo que Leão foi na minha história de vida. Leão foi. Cacá Leão colocou em Jequié, nos meus 2 anos de mandato, 45 milhões de obra. Nunca um deputado, em toda a sua história, quem tem 3, 4, 5, 10 mandatos, nunca colocaram a metade disso em Jequié. Então, pô, isso aí é marcante. Pô. Menos de 2 anos, o cara coloca 45 milhões. O cara não coloca pensando em voto. Ele sabia que aqui, se ele tivesse muito, ele teria 5 mil votos. Foi o que o Leão teve. Que o voto aqui já era um compromisso com o Leú. Tinha o deputado Fernando Antônio Brito, que tem a base dele. Então, era um compromisso de amizade. O cara queria me ajudar para as coisas acontecerem, como aconteceu. Então, eu não podia deixar essas pessoas na mão. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive sempre um respeito muito grande. Eu falo sempre o seguinte: Neto não perdeu para a eleição para Jerônimo. A mim, Neto perdeu para ele. A mim, Neto fez uma campanha separada. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você já começou, termina. Onde foi que Neto errou? Porque eu acho que muita gente se fala, ele errou por causa daquela questão do bronzeado, e acabou se perdendo isso aí. Outros falam que é por causa da soberba, que ele achou que já estava eleito e acabou perdendo a intensidade da campanha no final, na reta final. Isso, acho que um pouco isso. A força Lula, isso pesou muito. Eu sempre dizia que era uma campanha também para mim de 2 turnos. Eu achava isso. Mas eu achei que Neto sairia na frente, Jerônimo atrás e o enfrente final que seria duro. Mas a campanha foi nesse sentido. Então eu acho, sinceramente, que Neto perdeu um pouco para ele e, de fato, a força Lula. Jerônimo, de fato, era um nome leve. Você pergunta assim, que geralmente quem começa por baixo, a chance de crescimento é grande. E atua com o grupo que ele tinha. Ele tá como o maior governador da história da Bahia. Ele tinha Lula, que de fato era um fenômeno de voto na Bahia. Então isso, com certeza, ia haver um crescimento. A rejeição de Jerônimo, 0. Isso tudo somava positivamente. Não tinha nada não tinha nada. Perder voto. Que isso, você vai dizer, pô, Jerônimo fez o que de mal a alguém? É um político que tem história. Não, eu nunca tinha sido deputado federal, nunca tinha sido deputado estadual. Fui secretário ali de desenvolvimento rural e fez um belíssimo trabalho. Fui secretário de educação, estava fazendo um trabalho. É um cara carismático, um cara de boa conduta, boa família. Então você não tinha o que bater nele. Então, um candidato leve com projeção de crescimento. Então aí, sabia. Então Neto errou muito, acho que a escolha de vice, a escolha de formação, eu acho que a discussão regional centralizou em pessoas que não eram preparadas para discutir aquelas regiões, então isso foi perdendo espaço. E a força Lula, o 13-13 na Bahia, de fato, é muito forte. Muito forte. Isso aí nem se discute. Como aconteceu com o Rui, como aconteceu com o Wagner, e vem dando essa sequência. O Jerônimo foi a sequência da história de Rui, né? Isso. O Rui, todo mundo falava também, ninguém conhece o Rui, ninguém sabe quem é Rui Costa, de onde veio, de onde vai, e acabou sendo eleito, acabou sendo, como você disse, eu concordo plenamente, que o melhor governador da história da Bahia, e a expectativa, junto, claro, com essa questão do PT, do 13, de Lula, a expectativa era, não, se o Rui conseguiu ser, por que não Jerônimo também vai ter oportunidade? Com certeza. Mas existe possibilidade, eu nunca vi, dentro desse período, você dizer que é oposição ao governo do Estado. Eu nunca vi, apesar desse desligamento, né, dessa separação por esse período, mas existe condição ou possibilidade de você voltar a fazer parte da base? Eu digo sempre o seguinte, a política nunca se diz nunca. Eu disse isso lá atrás, quando me chamaram para algumas reuniões, eu digo, eu sou partidário, até porque quando eu saí pelo meu partido. Eu falo sempre assim, eu não sou apaixonado por partido, eu acredito em pessoas. Mas eu tenho um grupo de pessoas que está junto da gente, a gente precisa fazer essa discussão junto. Tive essa conversa com o Mário Negromonte, que é o presidente hoje atual do nosso partido, que eu tenho uma relação pessoal, tanto o pai como o filho. Então falei com eles. Se for uma discussão partidária, estarei aí. Mas eu estou muito na minha. Eu acho que meu caminho hoje é trabalhar para o Jequié. Acho que o governador Jerônimo, eu tenho certeza, terá que trabalhar para o Jequié, porque ele foi uma votada aqui na cidade, ele tem vínculo na cidade. Eu vou cobrar isso, vou trabalhar para isso, mas eu tenho uma relação boa. Ele visitou a gente aqui na exposição, foi muito cortês, tem procurado, quando aconteceu a enchente,
me ligou, se colocou à disposição em outras oportunidades. Então eu não tenho aqui nada a falar do governo, é tanto que se você avaliar a minha trajetória foi sempre nesse sentido. Alguns arranhãozinhos por um detalhe ou outro, na política tem, todo mundo, os ânimos se afloram e vai, mas eu tenho um respeito muito grande. Se tiver de ser, será. Agora eu só quero que tudo aconteça com muita tranquilidade. Quando eu falo, Forçação de barra. reforçação de barra. Eu dizia na minha campanha que na de prefeito e na de deputado, eu falei, não venderei minha alma ao diabo para ser prefeito de querem para ser deputado. Então é a mesma coisa, eu não quero vender minha alma, não vou fazer nada, forçar barra de ninguém para me estar do lado de A, do lado de B, eu faço as coisas muito tranquilo, muito respeitosa, estarei à disposição, porque eu aprendi da política uma coisa, o que é do homem o bicho não come, o que é de Deus, se você vê Zé Cocá sair de Lafayette Coutinho, virar deputado estadual, virar prefeito de que é plano de Deus. Sim. Porque historicamente, se você avaliar gráficos, que se fosse um milionário, ó, é milionário, saiu comprando todo mundo. Não era o caso, e não é. Então não existe. É os planos que Deus bota na vida da gente. Eu acredito nessa forma de política. Então, o que tiver de ser, será. Você citou no instante que eu já ia abordar esse assunto, só esperei um pouquinho mais para frente. Um dos seus integrantes da sua equipe, que é um cara que eu tenho um respeito muito grande, sou fãzaço mesmo, e a gente compartilhando assim sobre a sua administração, ele falou, Dan, o Zé não é normal. O Zé não é normal. Ele vai de madrugada nas obras, ver se o material condiz com aquilo que está na licitação, que foi pedido e tudo. O que é que te faz ser assim, Zé? Rapaz, meu sobrinho, quando fica me analisando, rapaz, você tem uma coisa diferente. Que de fato eu não consigo ficar 2 dias em casa. Quando eu passo sábado e domingo, minha mulher já fica, domingo eu já tô agoniado. Se eu ficar 3 dias dentro de casa só deitado, eu piro. Então eu preciso movimentar. Eu acordo todo dia 5 da manhã, aí vou. Tem dia que antes eu vou na academia, saio, já passo em algumas coisas, vou até mais cedo, saio de noite pra visitar as coisas. É o que eu falo, eu sou muito, eu gosto de participar de tudo. Eu adoro delegar aos meus secretários, mas eu quero ver tudo que todo mundo faz. E uma cidade que tem Jiquense é muito difícil. Você avaliar a obra, você ver coisas, você fazer isso tudo, eu gosto de ver. Eu gosto de ver as planilhas, eu gosto de ver como está acontecendo, eu quero ver o processo licitatório antes de sair, eu quero ver se a merenda está saindo nas escolas, eu quero ver se isso está acontecendo em tal lugar, se as obras estão fluindo, se está de qualidade, se não está. Então isso toma de fato muito tempo. As contas da prefeitura, eu tenho no meu celular, se tu perguntar aqui hoje o que a prefeitura está devendo, quanto entrou, quanto saiu, eu te digo tudo. Quais os fornecedores que a gente paga. Não sai uma água mineral da prefeitura de Iqué que eu não assine antes. Eu preciso saber de tudo. Então isso requer tempo. Então a gente de fato, a gente busca, a gente participa e isso requer tempo e desgaste. Mas graças a Deus eu sou aquele tipo assim, minha mulher diz, rapaz, como é que eu dormi e acordei, eu tô zerado. Posso ter um mês de trabalho, dormi, acordei, tô zero. Não é o meu caso, velho. Não, eu sou. Meu negócio é dormir. Recuperando o São João ainda. Não. Meu negócio é dormir. Dormi, acordei, eu tô zero. Parece que eu não fiz mais nada. É sério? Não. Eu preciso dormir umas 3, 4 noites ainda pra poder recuperar. Minha preguicinha tem que ser minha preguicinha. Estrutural. A cidade viveu um período muito, muito conturbado, digamos assim, né? E eu ainda acho, e vou até aproveitar para lhe cobrar isso, né? Eu sei que você tem feito muito, mas eu acho que já passou da hora de Jequié ter pelo menos 90%. Eu já ouvi um pronunciamento seu de que é um projeto seu, mas tenta acelerar um pouquinho. A gente tem 90% dessas ruas asfaltadas. Por que Jequié não tem uma usina? Acho que a usina que tem até agora não é própria, né? Isso, se eu tiver, por que Jequié não tem? A gente percebe até outros municípios menores já com usina asfáltica, já consegue fazer um processo mais acelerado, porque a mobilidade urbana faz parte do dia a dia do cotidiano. Claro. É um ônibus, um transporte coletivo que consegue chegar em outras ruas que hoje não chega por falta de condição, o transporte alternativo, o dia a dia, o comércio que muitas vezes tem uma rua que até tem possibilidade de crescimento comercial, mas quando olha o calçamento realmente freia um pouco, porque faz parte desse processo. O que está faltando em Jequié para a gente ter essa usina, para a gente bombar de vez em quando? O que acontece? Nós já chegamos a 85% do município pavimentado já. Hoje, Jequié já tem 85% do seu município pavimentado, entre asfalto e concreto. Nós já fizemos só nesses 2 anos e meio em torno de 1 milhão de metros quadrados de pavimentação asfáltica e quase 850 mil metros de pavimentação asfáltica e mais de 350 mil metros de concreto. Então é um universo assim grandioso. Você pergunta assim, por que Jequié não tem uma usina? Quase município nós temos 2 pequenas usinas.
Nós arrecadamos muito uma usina anterior. As usinas de tapa-buraco. Hoje quase nenhum município da Bahia e do Brasil tem mais usina própria, porque a usinagem própria, para você fazer, comprar os insumos e discutir, mostrou-se que ficou mais caro de você pagar. Porque você tem pessoas que têm know-how e têm preparo para isso. Um exemplo, qual é a nossa média de preço hoje do metro quadrado de asfalto no chão? É a média de R$ 80. Se você perguntasse, Zé, quanto custa um metro de asfalto na usina, no ponto, se você comprar o material, se você for fazer, para a prefeitura fazer, sairia R$ 65, R$ 68, quase 70. Aí vem mão de obras, risco, estrutura. Então, qualquer vacilo, agora mesmo, tem duas empresas de asfalto de Jiqué, duas. Nunca na história de Jiqué teve. E não tem um município na Bahia que esteja desenvolvendo asfalto como a gente está. A empresa errou o traço de asfalto em umas 20 ruas nossas. A empresa perdeu aí umas 20 ruas. Ela está refazendo um monte de lugar. Um erro de traço. Então, se a gente não tiver qualificado e pronto para isso, a gente pode pagar caro. Não é porque eu já te critico. Isso. Você não, porque claro, e isso é importante. Tá faltando rua que já está asfaltada com tanta rua para isso. Tivemos, a empresa perdeu quase 20. A CTA, que tá fazendo, outra que está fazendo asfalto, ano passado ela perdeu umas 5 ruas. Porque se você não vê um erro de traço, então se a gente não tiver equipes prontas, e para o município fazer isso, é muito ruim. Você às vezes não tem preparo, não tem qualificação, o pessoal sai, volta. O setor público é mais difícil. Então a terceirização desse serviço, você vê, Conquista, tinha usina de asfalto, hoje ela usa para tapar buraco. Tem as empresas. Conquista, Feira, Salvador, todos esses municípios optaram porque viu que no final sai muito mais barato você pagar a empresa. Até porque o quê? A empresa, como ela compra num volume muito grande, ela compra muito mais barato que a gente. E a Petrobras só vende em cash. A prefeitura, para comprar em dinheiro em espécie, não pode. Aí vai comprar, ela precisa buscar um terceirizado. Porque na própria indústria, lá só sai com dinheiro na conta. O município não pode comprar nada, depositar para receber. Aí você faz isso, aí você precisa licitar. A Petrobras não vem em licitação, vem um preposto. O seu asfalto sempre é mais caro do que das grandes empresas. O cara vai lá, compra no dinheiro, volta. Então, no setor público, tem essas dificuldades. Então, é melhor a terceirização, não só para mim, se você vai lá, 90% dos municípios da Bahia hoje terceiriza o asfalto, deixa as usinas para tapa-buraco, é o que a gente faz aqui hoje. Obrigado, viu? Ô, Sérgio, põe uma água assim para mim, por favor, aqui. Obrigado porque você tirou essa agonia dentro de mim, que eu ficava chateado, nervoso, e ainda sou um pouco porque, pô, a gente não para. Você está em Salvador, você está em Feira, você está em Conquista, você está em Ilhéus, e a gente vai nessas cidades, praticamente toda cidade asfaltada, é uma cidade agradável você andar no asfalto, é uma coisa muito melhor. E aí você vem para Jequié, ainda calçamento, algo que é realmente do passado, que na minha opinião já é totalmente fora da realidade do nosso município. Um município hoje que cresce demais. Tanto que se você avaliar na nossa gestão, a não ser uns convênios que tinha antigo, nós não fizemos um médio calçamento. Agora tinha convênios antigos, a gente não podia perder o dinheiro, botamos para que acontecesse. Uma aguinha também aqui é nosso amigo Sérgio, né? É isso aí. Então, com isso, continuamos fazendo. Mas o asfalto que é o ponto. O centro da cidade nossa, a gente asfaltou basicamente quase todo. E principais ruas ao redor do centro, justamente para que a gente abra esse dinamismo, para que a gente faça isso gradativamente. Agora, como o Jiqué tem um campo muito grande de ruas sem asfaltar, a gente asfalta o centro, grande parte. Agora estamos asfaltando Antônio Rico, fizemos ali a Manuel Vitorino, fizemos aquela área central do fundo do centro, todo o centro, a Avenida Rio Branco, o centro da cidade. Aí você vai fazendo outras vias, e vai fazendo as principais de chão. O Jiqué tem uma dificuldade em relação a outros municípios, a questão de drenagem. Nós temos uma dificuldade, drenagem. Segunda dificuldade, solo ruim. Ele pergunta isso, qual é a maior dificuldade que se encontra hoje? Drenagem, solo ruim. Jiqué tem um solo de massapê, é um solo, historicamente, é um solo bem, vamos dizer assim, é um solo bem fértil, mas é um solo muito ruim para o serviço de asfalto. Por exemplo, o São Judas. Os 50% das ruas do São Judas a gente teve que fazer serviços de borrachudo absurdo, cavar, botar pedra. Então isso eleva o custo do asfalto muito. Como ali o Novo Horizonte. O Novo Horizonte ali, nós tivemos que mexer quase todo na base. A base muito ruim. Fizemos a drenagem, o Paquetá. Então, se você pega uma cidade que tem uma topografia que nem Conquista, e o chão bom, topografia suave, boa, e o chão bom, que é um chão de barro vermelho. Então, você mexeu ali, asfaltou, você consegue fazer o asfalto no mínimo 30% mais barato. Não é o asfalto, porque o asfalto não é só asfalto, é asfalto e terraplanagem. A terraplanagem, às vezes, se não souber fazer, fica mais cara do que o próprio asfalto. Então isso é que complica. É tanto que a gente, para não contratar só empresas, nós montamos 2 frentes de base pelo mesmo município.
duas frentes básicas que faz, é o município que faz. Nós contratamos as máquinas, contratamos 2 técnicos e acompanha para baratear. A mesma coisa com construção de canal. Como nós fizemos o projeto de construção de canal, de drenagem. Puxa, qualquer projeto de 2 milhões, 3 milhões, não, vamos parar isso. Vamos criar uma equipe de construção de canal, aí vamos pagar só mão de obra. Agora mesmo nós vamos fazer o canal do Pompílio Sampaio que iniciamos hoje. A gente está começando fazendo, a alvenaria a gente paga, a gente vem com as máquinas nossas. Então um canal daquele que a gente iria pagar, se fosse fazer pelo uma licitação normal, 6 milhões. A gente vai gastar 2 milhões no máximo. Então isso é economia, então, né? é uma boa economia. E qual a outra dificuldade? Assim, você assumiu o município e você falou, poxa, como é difícil resolver isso aqui em Jequié. Aí quer ter um problema grande, que é o nosso IPREG. O IPREG é um problema seríssimo. Quando nós pegamos de que gastava 36% com patronal, a lei normal, se você avaliar, a previdência própria é 22,5%. Que pagava 33%. O que é que nós fizemos para reduzir isso? Baixando para 25%. Mas pegamos o nosso parcelamento, a gente paga de 2 a 3 parcelas por mês do débito atrasado do município para conseguir pagar o IPREG de dia. Então o município de Jequié hoje entra no mínimo com 1 milhão 800, 2 milhões por mês a mais para complementar o pagamento do prédio dos nossos inativos. Então esse é um problema grande. O município não se preparou lá atrás, não fez a reserva, o dinheiro que se pagar para colocar. É o que nós estamos ordenando, estamos fazendo o impacto agora para que a gente faça concurso público até o final do ano, mas para isso tem que mudar o plano de cargos e salários em algumas áreas, pelo menos da agora para frente, porque se você impactar, uma coisa simples, você tem a folha de educação. Nossa folha de educação hoje é em torno de 10 milhões, somando tudo, terceirizado, tudo. Você tem uma folha dos professores em torno de 7.300, 7.400. Aí se eu lhe digo assim, se você fizer aí, nós temos 500 professores e 500 redas. Bote aqui 500 e 500, quanto seria essa folha? Então você tem uma folha de renda de 2 milhões. Com o mesmo 500. Então a gente precisa mudar o plano da agora para frente para que a gente tenha condição de pagar todo mundo sendo efetivo. Então são dificuldades. De fato, nós temos um passivo absurdo de processos antigos contra o município. O município correu revelia. Nós temos um precatório de 160 milhões, um de 40, um de 30, fora o que tem para ser julgado. O município já está pagando 1 milhão e 100 desse precatório e isso pode crescer muito mais, que é outro problema seríssimo. E você chega lá, você tem mais 3, 4 mil processos para ser discutidos, que dá mais 15, 20, 30 milhões. Porque foi deixando, o município não teve coragem de encarar e ia botando na gaveta. E as pessoas entrando com ação na justiça, o município sem saber se defender e acumulando esses débitos. É o que estamos fazendo o quê? Estamos estancando isso para discutir esse antigo e da agora para frente não deixar isso acontecer no município. Aí você fala assim, Zé, isso vai ajudar a sua gestão? Não. Porque esses processos da agora vai julgar daqui a 20, 30 anos. Mas se eu pensar como os outros pensaram no passado, Jequié daqui a 20, 30 anos estará muito pior nessas questões. Então a gente precisa estancar isso para que daqui a 15, 20, 30 anos o município não tenha esses problemas mais. Isso com certeza. Nós estamos falando só desses processos, quase 2 milhões de recursos por mês para pagar isso. Se você estancar isso um dia, o município vai sobrar isso para fazer investimento na saúde, na educação, na infraestrutura do município. Zé, vamos falar agora um pouquinho do São João, que graças a Deus foi muito bom, né? Em nível Bahia, o São João foi muito bacana, muito legal e a gente gosta, né? Não só por questão festa, mas também por questão econômica. Quantos pais de família tiveram aí seu ganha-pão, né? Tiveram a oportunidade de levar um trocado para casa. E Jequié teve sempre sempre não, mas né, de um período para cá o São João se tornou referência, um dos principais da Bahia. Volta a ser agora, né, com a estrutura desde o ano passado. Mas o que você pontua do São João de Jequié? O que você pode dizer assim de não, o São João não pode ficar de fora do circuito? Porque é tão importante para nosso município o São João de Jequié? Não, eu dizia uma coisa quando eu fui candidato a prefeito de Jequié. O que é que eu dizia? Eu dizia, primeiro passo, Jequié precisa ter crédito. O cara dizia, mas por que ter crédito? Eu digo, se as pessoas não acreditarem na cidade, ela não vai prosperar nunca. Se você está vendendo e a pessoa não acredita, você tem um vendedor, você é um comerciante, a pessoa não acredita em você, não vai comprar na sua mão. Então, se as pessoas não acreditam na nossa cidade, a cidade não vai prosperar. Isso acontecia em Jequié. As pessoas não acreditavam que Jequié ia melhorar. Então, aquilo economicamente para a cidade é um terror. Então, Jequié precisa ter 2 grandes festas que marquem a cidade, para a gente atrair gente fora. A minha concepção era São João e Natal. E o São João nosso não pode ser um São João intermediário como foi, precisa ser o melhor da Bahia.
Por quê? Jequié está entre as cidades mais importantes da Bahia. A gente precisa ter uma marca das marcas mais importantes da Bahia. E para mim, essa marca, e que trairia uma questão financeira muito grande para o município, era o São João, porque você poderia mudar o comércio. Não era uma festa de um dia, porque às vezes você faz um exemplo. Tem cidade que fez exemplo, uma cidade excelente, fez uma grande festa. Piauí. Piauí fez um dos maiores São Pedro da Bahia. Sim. Ponto. Mas você pergunta assim, economicamente, o que é que rendeu para o município? Houve um trabalho que isso acontecesse? Deus ajude que tenha tido, não sei. Tô perguntando. Então, a Jequié não fizemos isso. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de 30 dias. Jequié movimentou a cidade 30 dias. Você teve 12 dias de festa na cidade, na vila e lá. E o comércio, pô, uma hamburgueria, ela anunciou nas redes sociais dela que ela vendeu 10 mil hambúrgueres. 10 mil hambúrgueres, uma hamburgueria. Outra hamburgueria, um dia me disse no segundo dia que ela tinha vendido 8 mil. Eu não vi, ela não declarou quanto tinha vendido no final. Isso no segundo pro terceiro dia. Então você imagina quanto não rodou no comércio local. Há pessoas que estão fazendo esse estudo até o final de julho, agosto termina. Há pessoas especialistas na área dizendo que movimentou mais de 100 milhões no comércio de Jequié. Então, isso é enriquecimento. Quanto pessoas não ganharam do cara que estava vendendo ali o isopor, do cara da hamburgueria, do cara do restaurante perto. Quem tava até catando latinha. Eu vi um cara, fez um vídeo, não sei se você viu, em Wellington Ferreira, ele dizendo, rapaz, eu tava catando na gatinha, nunca vi tanto, fiz R$250. Então o cara catando latinha, pegou o Wellington, rentável, né? Foi rentável. Eu vi um cara do Pompírio Sampaio, fazendo um vídeo, dizendo que o São João para ele foi uma melhor. Não estamos no circuito do São João. Por quê? O São João de Jequié movimentou o comércio da cidade de uma forma geral. Geral. Você chegou em todos os cantos, então deu crédito, a cidade ficou mais falada, fica mais conhecida, automaticamente você mexe o comércio, você mexe na indústria. Você diz assim, Zé, mas por que o São João aumentou na indústria? A cidade fica falada, a cidade fica acreditada, as pessoas falam, Jequié é uma cidade próxima, Jequié é uma cidade que tem futuro, Jequié é uma cidade que tá andando. Pô, nós crescemos em Jequié em 2 anos, 5 mil CNPJ. Jequié tinha 7 mil quando entramos, hoje tem 12. Você diz, Zé, foi só. Claro que a indústria está crescendo, mas você não vinha com esse alavancar de crescimento. Se você avaliar uns 10 anos, você não tinha essa diferença, porque as pessoas começam a acreditar. Ninguém faz aquilo que não acredita. E a gestão pública, ela precisa enraizar, ela precisa mostrar que a cidade pode mais. Então, isso tem acontecido. O que é? Você vê IPTU, nós entramos de que a média de pagamento de IPTU era pouco menos de 20%. Nós chegamos no ano passado a 38%. Esse ano devemos chegar a 50%. Até porque a pessoa está pagando porque ela viu, ó, melhorou. Chegou um benefício no meu caso, coisa está acontecendo. E isso é montando. Aí você melhora seu comércio, aí você melhora sua fachada, aí já abre um comércio novo, aí já vem o cara de outra região visitar a cidade, porque a cidade está tendo algum atrativo, a cidade está melhorando, as coisas estão acontecendo, e aí vai. Isso é o efeito da movimentação, é o que gera riqueza. E é isso que está acontecendo em Jequié. E o São João, com certeza, trouxe essa marca muito forte. Sérgio sabe, eu sei que o Milagre já olhou para mim, porque ele sabe que eu vou tocar nesse assunto, né? Vai pro intervalo agora? Então, beleza. Daqui a pouco a gente volta. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aí pra galera da Top Beer, nessa turma legal aí que manda essa água gelada pra gente, água boa. Também do Atacado Multimarcas, né, que tá sempre vestindo a gente aqui. E também da Belle Pizzaria, que vai mandar uma pizza pra você vai ver. Boa. Coisa show, boa. Show de bola. É, essa pizza é famosa, viu? Famosa. O Renato já tá ali, já agoniado pra essa pizza chegar logo. Já a gente volta. Deixe suas comemorações ainda mais especiais com a Top Beer. Temos uma ampla seleção de cervejas geladas, vinhos nacionais importados, destilados premium, refrigerantes e muitas outras novidades. Temos preços promocionais e entrega rápida. Ligue ou faça seu pedido pelo WhatsApp 7335254012. Top Beer, Rua Asqueira Campos, número 564, Joaquim Romão. Rapaz, é uma pergunta difícil. Eu acho que não. Mas a festa foi maravilhosa. Mesmo prejuízo. Não foi bem assim, não. Vamos lá. Mas é qualquer ter sido um prefeito esforçado, a impressão que passa é que deu tudo errado, que desistiu. Porque Raul é isso mexicano, aí, na né? linguagem Porque também tem uns fãs idiotas de Raul. Pode falar e me xingar. 2 Pontos Podcast. Um colírio para seus ouvidos. Toda sexta, a partir das 19 horas em nosso canal do YouTube. Estamos de volta. Agradecer a Top Beer, um abraço aí pro grande Zé, grande Júnior, um abraço também
pro pessoal do Atacado Multimarcas e Bela Pizzaria, tá chegando a pizza. O Zé tá aí na Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Dá aquele joinha, curte, né? Se inscreve no canal e o sininho. Acione o sininho e compartilha. Ele sempre esquece de compartilhar, mas o sininho dele é engraçado. Como é que é o sininho? Eu vou fazer pra galera ver. Não, você fazer com a mão assim, jogadinha assim. Compartilhar é assim, porque tem a seta. Porque tem a seta. Não, sem problema. Com essa questão da mãozinha não tem problema. Mas, Zé, o São João, pô, lindo, bacana, legal demais. Mas esse ano, por exemplo, fechou a praça. Um momento curto, né? Fecharam 20 minutos. Pronto, 2 pontos. Nesse podcast aí. 2 pontos justamente por causa. Tem um meio. Fechou a praça. 20 minutos. Rapaz, E todo mundo que estava ali na porta entrou. Porque aí a polícia fez o intermédio de vai e volta. 20 minutos. 20 minutos. Mas fechou a praça. Fechou. Por que não na exposição? Qual é o problema hoje na exposição? É a questão. Ó, imagine só. Às 6h17 nós temos 5 vias. 20 mil pessoas é a média do público na exposição, nos dias de exposição. Você tem carro chegando no posto Pampa. Você não vê isso? Sim, sim. Imagine 60, 70. Nós tivemos de fluxo na Praça da Bandeira, os 4 dias, fluxo na Praça da Bandeira, passaram do horário de cedo ao final da festa, passaram 250 mil pessoas pela Praça da Bandeira. 250 mil pessoas. Então, tem o exemplo, domingo passou quase 80 mil. O público maior foi em torno de 45 a 50, mas nós tivemos um público de mais cedo, que vai, que volta, um público que de 6 às 10, que é as famílias que saem. Então você está falando em muita gente indo e voltando todo momento. Então a gente precisa organizar, a exposição precisa pelo menos uns 8 acessos. Porque senão você pode dar um tiro no pé. E primeiro, que a gente tem que fazer isso com muita paciência, a área gastronômica. A área gastronômica de Jiqué está toda situada na região mais próxima. Claro, volto a dizer, não é que você não vai para a exposição ou para outro ponto de festa. A gente precisa abrir a cabeça e discutir isso. Mas a gente tem que discutir com muita paciência para a gente não fazer o maior São João da Bahia virar um ponto negativo. Eu fiz uma pesquisa de avaliação popular para essa mudança ano passado. Aí eu lhe pergunto, para você, o que é que você acha? Uhum. Você acha que quanto por cento de Jiqué quer que o São João fique no centro? 55%. 86% do povo de Jiqué... Povo cabeção, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pelo amor de Deus. Pega a visão, pô. 86%. Mas é assim, beleza. Flamenguista? 90%. A maioria é flamenguista, pô. Não, mas daqui a pouco eu vou falar desse assunto aqui de Flamengo. Daqui a pouco a gente fala assim, que tem que ter Flamengo, não pode faltar Flamengo. Mas assim, eu sei, vai ter problema. Não tem como não ter problema. A gente sabe que a demanda é grande, a quantidade do público é grande. Mas não, você avaliar, não só é ter problema, é problemas e como resolvê-los. Sim. Se você tiver ali hoje 70, 80 mil pessoas chegando no curto tempo, hoje os acessos que nós temos não cabem. Mas o que eu penso, nós temos um hábito ainda de algumas pessoas, uma grande parcela dos moradores de Jiqué, vê Jiqué ainda com aquela cidade pequena do interior. Tem mudado. É gostoso Claro, muito bom. Isso não é ruim. Porém, a gente tem que mudar um pouco isso. Por exemplo, vamos no Carnaval de Salvador. Você para o carro, para o Uber ou para o ônibus a 3, 4 quilômetros, até 5 do circuito. Então, se a gente pega ali, Vavalomanto, qual é o nome daquela avenida ali? Baixa do Bonfim, que dá acesso. Vou fugir o nome aqui agora, que dá acesso a Baixa. Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Tem a avenida principal, que é a 330. A gente tem Brinco de Ouro, tem a praça nossa, a nova praça que vai ser agora, já vai começar as obras. Diga-se de passagem, parabéns, porque também era um pedido muito grande da população. Então, assim, se as pessoas têm todo esse cantinho aí para você estacionar seu carro, parar ali, e dali você ir até o circuito, por que não pensar nisso? Aí, quando você vai para um circuito de uma festa dessa, você não vai ter a dificuldade que é o acesso, a entrada, eu digo entrada já estou falando das pessoas já a ponto de entrar na festa, vai ser um acesso mais fácil e um espaço mais amplo. Porque a tendência, e eu tenho certeza que você, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho analisado da sua administração, é que você não vai deixar o São João de 2024 igual de 2023, você vai ampliar. Você vai ampliar. E se ampliar, se você botar mais 2 ou 3 atrações a mais de nível nacional do que o ano passado, meu irmão, História. vai ser complicado. Nós temos que avaliar lá, e nós estamos fazendo esse estudo.
A Sutran está discutindo isso, porque nós temos alguns problemas. Você vai a Senhor do Bonfim, é uma avenida ampla. Agora, se você estacionar carro de um lado e do outro, Não, você trava ela. Só de um lado. Tem um problema. Então você pega, esse ano nós tivemos carro estacionado no Viveiro. Se você avaliasse, eu digo que eu moro no São Judas, e quando eu vim, tinha carro do Viveiro até o evento, quando eu tava chegando, não tinha vaga mais. Isso 10h30, 11 horas da noite no sábado. Então você tem que ver isso lá, onde a gente terá essa estrutura para ficar. O Viveiro dá o quê? O Viveiro dá quase uns 3 km de distância. De distância, mas é isso que eu tô lhe falando. A Avenida Rio Branco toda, mas você tá falando em áreas bem mais largas que lá. O Senhor do Bonfim é uma avenida pequena, o fundo da Senhor do Bonfim é uma área pequena. Onde é que você tem ali? No Vicente Grilo você tem, de fato, mas é um bairro pequeno. Aí você tem na área K, divisa K, se você pegar a Lagoa do Derba, você tem umas áreas razoáveis, de ruas mais amplas ali. Você vai aqui pro Brinco de Ouro, você tem. Aí você tem que abrir aquele acesso e discutir para que a gente faça isso. Mas nem que fazer com bastante. Qual é a minha maior preocupação? Não é nem estacionamento. Estacionamento até que é mais tranquilo, 3 km 2. É o acesso para chegar em 3 km 2. A gente precisa ter pelo menos 5 acessos. Tem condição de ter? Claro que tem. A gente pode ter acesso pela professora Virgínia. Aí você pode ter acesso cá pelo... onde você mora ali, pelo Parque do Sol. Você pode ter acesso cá por trás, vindo da Cachoeirinha. Sim, também. Você pode ter acesso. Então a gente precisa abrir isso e dar essa luz. E você precisa ordenar e urbanizar primeiro o Parque de Exposição para esperar isso. A gente tá falando do Parque de Exposição, mas existe algum... Não, hoje o melhor local é ele. Porque você diz assim, outro local teria que comprar um espaço. Quanto custa isso? É muito dinheiro. A gente diz, Zé, faz ali no Anel Viário. De fato é uma área ampla, você chega fácil, porque o Anel é uma avenida grande. Mas assim, quanto custa uma área de no mínimo umas 10 hectares para você fazer uma coisa grande dessa? É valores muito altos, porque de fato é uma área nobre. Como o Parque Exposição, vai comprar. Quanto vale hoje o Parque Exposição de quê? É 25 hectares de terra, é muito dinheiro. Então a gente deu. Hoje o melhor local fora da praça é o Parque Exposição. Nós estamos discutindo duas estratégias. Quais seriam? Uma é ampliar o São João de Jequié. Aí ampliaria como? É você abrir a Rua do Tênis, você abrir a Manuel Vitorino, você trabalhar para mudar o palco e você crescer a Avenida Franja Deon. Você muda o sentido da Franja Deon, você vai até mais na frente, você diminui a rua que chega cá para você chegar no Ceavig. Então é abrir a cabeça. Por exemplo, esse ano, quando nós discutimos em abrir a Festa do Gaspar, não existe, é de lado, poxa, a Festa do Gaspar foi um show. Foi muito bacana. Também foi um dos melhores lugares de Jequié. Então ainda temos lugares para ampliar o São João de Jequié. Volto a dizer, claro, temos que fazer isso com muita paciência, com muita sabedoria. Agora, claro que o Parque de Exposição é uma área que tem que ser muito estudada, é a primeira opção pós o centro, discutir com a sociedade, discutir com o comércio, que é uma responsabilidade, na minha concepção, muito grande pra você tomar sozinho. Sim, com certeza. Porque, quanto gestor, então o que é que eu falei? Vai haver críticas. Né? Ou de um lado ou de outro. Se manter calmo, mas vai ter se mudar, então, vai ter crítica. O que é que eu falei com o Hugo da Cindy outro dia? Vamos reunir as entidades agora, vamos debater isso. Qual é a importância? Como a gente pode ampliar? Não pode? O Parque de Exposição é melhor? Chamar o sindicato rural. O sindicato aceita Existe isso? a possibilidade de fazer, por exemplo, um evento teste? Existe, e discutir isso junto. Qual é agora, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é essas rotas. A gente precisa adaptá-las, ter elas bem urbanizadas, bem iluminadas, para que a gente atraia a população. Que eu acho que tem condição, sim. Bacana. Então, antes do Sérgio citar que não dá pra, na vida, nunca legislar em causa própria. Uma vez na vida, você vai... O negócio aqui tá bom, eu falei pra você que o negócio era diferenciado. Deixa eu mostrar aqui pra galera ver. Ó, a pizza da Belle Pizzaria. Não falta queijo nem bacon. Essa dieta sua aí vai por água abaixo hoje. O Zé Fitness vai... Esquece esse. Vai ficar... Deixa eu legislar um pouquinho em causa própria. Você citou, inclusive, o local que eu moro ali, o Parque do Sol. Inclusive, já foi, acho que comprou, né? Ou fez alguma parceria ali para poder ampliar um pouco ali. Fizemos uma parceria ali. Sim. E quando é que vem aquelas fotos? Pelo amor de Deus. Nós já estamos montando a equipe. Já começando a abrir para fazer o Jardim Tropical. Sim. Vamos fazer a solta toda o Jardim Tropical. Terminando lá, vemos para cá. A equipe já está lá. Nós estamos com um problema de rolo. A empresa que ficou de entregar o rolo atrasou um pouquinho. Nós estamos abrindo
para começar a fazer, com fé em Deus, nos próximos dias, o Jardim Tropical, asfaltaremos aquela área toda e faremos aquela entrada ali. É porque parece, é pequeno o trecho, parece até ser simples, assim, uma cobrança boba, mas não é, porque é um acesso tão importante ali. Muito. Ali você tem acesso ali a Parque do Sol, Eldorado, Água isso. Branca, Vovó Camila. A gente ainda não fez ele porque ele precisa fazer uns 3 pontos de drenagem. Sim. E você tem que fazer um passeio do lado de cima para organizar isso. E na época que a gente fez a parceria, a show ficou pequena, organizou, então isso atrasou um pouco. Então, para tirar, então conseguimos isso de um tempo para cá. Então, vamos fazer um passeio subindo, duas drenagens, aquela chegada, levar um pouco o grade para que ela chegue mais suave, para não ficar muito em cima, até porque você está chegando numa rodovia, para não causar risco para as pessoas. Sim. Como a entrada lá também, que vai para o Jardim Tropical. A gente vai fazer aquela subida também. Então, são áreas importantes para a cidade. Massa. Sérgio, por favor. Rapaz, Vai pegar o seu pedacinho, não? Vou pegar. tá bom, viu? Vou pegar ela aqui e vou ali degustar um pouquinho você. Agora se prepara, viu, Zé? Esse rapaz é polêmico. Não, para não, é verdade. Rapaz é retado, né? Não, esse rapaz aí gosta de polemizar um pouquinho aí. Segura as pontas aí que o bicho vai pegar. Eu vou ali. Vai, volte. Deixa comigo. Aqui, ó. Aí. Renato pode vir também. Rapaz, o Sérgio, ele nunca tinha mandado com essa carne, não. Tu avisou que era cocavo? Tá bonita, né? Rapaz. Precisa de faca? Não precisa nada. Tá caindo tudo aqui. Já tá. Vai lá. Tô abrindo aqui. Venha, Sérgio. Vai, Renato. Então, vai sentir só o cheiro aí, não dá não. Pega aí, fica à vontade. Minha dieta, tá? Oh, meu Deus do céu. Né? Isso é o quê? É a ordem da prefeitura? É todo mundo que trabalha pra você tem que estar na dieta? Ai. Fica nessa. Que pizza, viu? Muito boa. Boa, de primeira. Belle Pizzaria. Fica lá no quilômetro 3. Vou pegar semana que vem, eu vou lá, viu? Na Belle Pizzaria comer uma pizzazinha lá, viu? Vai sim, vai que vale a pena. Adão lá, o pessoal, a equipe dele faz uma pizza maravilhosa. Maravilhosa. Esperar você mastigar um pouquinho, pra você não passar mal. Não, pode. Pode indo. Pra você não engasgar. Zé, deixa eu começar com uma polêmica que aconteceu aí. Unacom. O que foi que aconteceu? Quem é o pai da criança? Eu digo, sério, eu digo sempre que o Unacom não precisa ter pai específico. Tem que ser, o pai tem que ser todos nós. Exato. A gente tem que acabar aquela ideia de... Qual foi minha luta pelo Unacom que me deixou indignado? Nós temos desde 2017 um pedido que não havia discussão. Nós apertamos isso em Salvador, apertamos isso em Brasília e automaticamente isso avançou. Aí veio um deputado dizer que havia 2 credenciamentos. Poxa, acho que mentira não cabe no processo. Não havia 2 credenciamentos. A única empresa credenciada pelo Unacom em Jequié era a Santa Helena. Não só quem estava apta. Você postou alguma coisa no Diário Oficial? No Diário Oficial, mostrando, provamos que só ela estava. Agora está tendo uma conversa de descredenciamento da Santa Helena e fazer na unidade Prado Valadares. Se fizer, ótimo. Como eu disse, se a Santa Casa tiver, se pronta, ótimo. Mas a Santa Casa não tinha estrutura nenhuma, não tinha um credenciamento, não tinha um pedido. Fez um pedido na semana que a Santa Helena foi, mas não havia vistoria, não havia estrutura. Aí você não pode entrar num debate para daqui a 4, 5 anos que a gente pode fazer hoje. Então, se fizeram um Prado Valadares, o governo anunciou e com 45 dias está pronto. Quem é o pai da criança? O povo de Jequié que pressionou e o governo viu que é importante para Jequié. Ótimo, adoro, quero que seja. Vou gritar o Unacom já no Prado Valadares. Agora, nós não podemos desrespeitar a Santa Helena e dizer que a instituição Santa Helena não fez o trabalho dela. Não pode acontecer isso. Eu vi algumas notícias que ela não, no início não estava enquadrada, mas depois ela se enquadrou tudo direitinho. Só estava aguardando, se não me engano, foi o deputado Leu que fez essa primeira chamada, não foi? Que ele requisitou. Isso. Não foi? Eu tô sujando tudo aqui, velho. Dan limpa. Renato. Dan limpa. Deixa eu aproveitar aqui e passar pra galerinha ali, pra plateia. Daqui a pouco você passa a passar de novo. Você vai perder. Mas é isso, porque eu tenho uma questão muito pessoal em relação a isso, porque minha mãe faleceu, né, de CA
E Jiquié não tinha estrutura nenhuma. Nós tivemos que ir lá pro Manuel Novaes, lá em Itabuna. Tivemos que ir para lá. Como hoje a gente tem paciente todos os dias indo para Itabuna, indo para Conquista Sim. e indo para Salvador. Pois nós temos o NACOM já, nós temos o NACOM Irecê, nós temos o NACOM Icaetité. São cidades menores que Jiquié e não desmerecendo essas Já há cidades. tempos? Já há tempos. E Jiquié não tem. Então quando a gente vem um ano e tanto entrando nesse debate pressionando, é porque é uma... Ah, você tem... Você pergunta assim, eu tenho uma amizade assim com o Diniz, normal, é um pessoal sério, essa internet tem outra... Agora, se existe uma relação política, zero relação a isso. Qual é a minha intenção que acontecesse com o NACOM? Que a gente visse o serviço de oncologia acontecendo e de que é rápido. Certo. Imagina só como é que você disse, você sair daqui para Itabuna, é um sofrimento. Para você que foi acompanhando, não. Mas para ela... Agora, para ela que tá ali, aí depois de um tratamento, meu amigo, o que é que acontece ali, o pós-tratamento, é muita coisa, muita coisa. Então é a questão de consciência, uma cidade que tem, nós temos um raio de mais de 500 mil pessoas, a gente não tem. Eu sempre me questionei, de que já estava maior que muitas cidades e estava com cara de menor, cidade pequena. Né? Essa foi uma questão. Que é um erro, eu digo sempre, quando eu entrei na campanha para Jiquié, Jiquié não pode se colocar como uma cidade pequena. Havia aquele sentimento de cidade pequena, cidade que não tem nada, cidade que perdeu isso para Conquista, cidade que perdeu isso para Itabuna, cidade que perdeu isso para Ilhéus. Poxa, essas cidades não são melhores que a gente, não. Jiquié já foi a quinta da Bahia. Jiquié é uma das cidades mais bem centralizadas da Bahia. Nós estamos a mais da BR-116, ao lado da BR-330, a 80 km da BR-101. Se você botar um compasso, o Jiquié está perto de tudo que é mais importante na Bahia. Está perto do litoral, está perto do oeste da Bahia. Então, é a única cidade que a ferrovia irá cortar a BR-116, a BR mais importante da Bahia, uma das mais importantes do Brasil. Então, você não pode tratar uma cidade dessa como uma cidadezinha pequena que já teve tudo que não tem nada. Verdade. Nós não podemos ter esse trato hoje. E outra coisa, nós temos grandes políticos. Com certeza. Que... Nós tivemos governadores. Exatamente. Já temos governadores, já tivemos senadores, né? Lomanto Júnior, né? Já foi senador. Senador. Ministro. César Borges também foi senador. E foi ministro. Governador, também. ministro. Exatamente. Essa questão de que sempre teve uma expressão política muito forte, entendeu? E ficou sempre assim à mercê de algumas, vamos dizer assim, de algumas pretensões políticas, algumas intenções políticas, né? A política, eu falo sempre o seguinte, é a política do quanto pior, melhor. E essa política é muito ruim. A política que o cara diz assim, ó... Isso. Mas o que é que alguns políticos pensam? Essa política quanto pior, melhor. Se ele tiver ruim, eu vou tomar o lugar dele lá na frente. Então, essa política foi muito enraizada em Jiquié. E continua sendo por alguns políticos. Isso é muito ruim. Então, o cara não quer que o NACOM venha, porque vai beneficiar Zé Cocá, porque Zé Cocá tá no poder naquele momento. Então isso é muito ruim, isso é muito sujo. Então nós não podemos entrar nesse debate. Eu quero que a Santa Casa de Jiquié prospere para ser uma das maiores Santa Casas do Brasil. Porque isso é bom para quem? Para o cidadão jiquiéense. Eu quero que o Prado Valadares seja uma referência a nível de Brasil, que a gente tenha um NACOM, que a gente tenha outros procedimentos. Nós temos aqui a área de pediatria, que a gente olha para daqui a 5, 6 anos atrás. Rapaz, há 5 anos atrás a gente tava conversando. Pô, o Prado se já cresceu, que avançou muito. Digo de passagem, o governador Rui Costa mudou a estrutura daquele hospital. Então pode e deve ser muito mais. Eu lembro, eu era garoto, que eu sempre ouvi falar que alguma coisa vinha para cá por uma questão política e deixou de vir. Foi fábrica de Coca-Cola, não sei se você já ouviu falar isso. Foi a faculdade de medicina. Foi um monte de coisa que sempre ia por uma questão política. E perdemos mesmo. A fábrica de Coca-Cola foi montada em Conquista por questões políticas naquele momento. Infelizmente. Faculdade de Medicina e outros benefícios. Que já perdeu porque... Muito. Uma vez eu estava lá no Conselho Comunitário, a gente estava questionando sobre a possibilidade de... Porque Jiquié não está no sudoeste, ela está no sudeste. E existe uma micro-região estadual em que bota Jiquié no mesmo região de Conquista. Se dividisse, e a Conselho é grande, se dividisse esse micro-território, Jiquié seria a capital do Sudeste. E com isso viria mais recursos. Claro, né? Seria direcionado muitas coisas. Inclusive a questão do aeroporto. Você tem alguma coisa a dizer pra gente sobre o aeroporto? O aeroporto, eu digo sempre que para mim é uma das principais prioridades nesse momento. A gente diz, Zé, mas o aeroporto de Jiquié vai ser entroncamento de água. Agora eu digo, vai ser, não deve ser. Aí você pergunta por quê. É o único local. Questão geográfica. De condição. E outra, você ainda pega a parte do platô ali, você vai pegar a região do vale todo,
E ainda você consegue atrair um pouco a região de Santo Antônio de Jesus. Você vai para 140 km de Santo Antônio está 200 km de Salvador. Então você muda essa identidade. Você pode atrair Maracás hoje com Vanádio, que vira atração. Jiquié, nós estamos a 35 km de trocamento. O aeroporto de Conquista é no município de Belo Campo. Você disse, poxa, por que só ter o título da gente se não se vir? Aí vai botar aqui na região de Jiquié cercado de morro, se a gente não vai ter condição nunca de ter um voo para grandes aeronaves. Então a gente tem que ir para entroncamento e discutir isso urgente, porque isso vai trazer com certeza geração de emprego, movimentação na nossa cidade e várias variações. Autorização da prefeitura, que eu não sei qual foi a gestão, que liberou aquela construção daquelas casas ali coladas. É um erro. Ali a ANAC chegou, condenou aquilo ali. Né? Inclusive, é um dos questionamentos para vários empecilhos ali. Não só a construção de casa, como outras interferências, aquela rede elétrica ali do lado do aeroporto. Então, foi se perdendo e fechando o aeroporto, que acabou o aeroporto sendo, de fato, o aeroporto hoje para aeronave de pequeno porte. Pois é, o que a gente está percebendo aqui, até Dan no início também percebeu, fez uma pergunta parecida, eu vou fazer uma pergunta similar ao que ele te perguntou. A gente vê que você tem resposta para tudo, respostas condizentes, tal, base, e que isso é que ele está falando na resenha, e que isso acho que é resultado de que você é uma pessoa muito elétrica, né? Uma pessoa vinculada a todo tipo de serviço, não para. O que te faz acordar de manhã e ser assim? O que te motiva? Rapaz, aí é Deus mesmo. Aí acho que a Deus tem nos abençoado muito, não sei, eu digo sempre, eu sou um cara feliz, graças a Deus, eu sou um cara bem resolvido. Tem gente que diz assim, imagine um cara resolvido, sou eu sei o que eu quero, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu falo para meus filhos, eu não me abato com besteira. Ah, fulano de tal tá falando mal de você, fulano de tal disse na rua que você é isso, não me abala. Eu tenho na minha consciência limpa, que eu não fiz errado. Quando acontecer aquele negócio lá faz, todo mundo diz, você fica chateado? Fica. Ô Zé, tu tem um dia conversando com ração de espelho, Zé, tu tem um dia com ração zero. Por quê? Eu tenho na minha consciência limpa, que eu não fiz nada errado, que eu nunca tirei nada de ninguém, como eu estou aqui em Jiquié. Então é essa que a pessoa que eu acredito. Eu acredito em Deus e acredito nas minhas convicções. Eu não acredito se meia dúzia de pessoas está falando mal da gente no meio da rua. Então, graças a Deus, eu sou muito resolvido e isso me ajuda muito nisso. Eu acordo de manhã, porque às vezes, Sérgio, a sua cabeça mesmo faz você cansar seu corpo. Quando você dorme e acorda preocupado com o que as pessoas estão pensando, o que você vai fazer, como vai fazer, poxa. E se você não. É isso, tô falando. Você não tem um dia normal, tem? Um dia tem, Você atende pessoas, eu ouvi dizer, não sei se é lenda, que atende pessoas na sua casa, atende pessoas na rua, você fica até de noite, acorda de madrugada pra ir ver obra e tal. Eu falei, rapaz, esse cara não é humano, não. Atendo em casa, adoro. Vou na rua, fui hoje no Pompílio Sampaio da obra. Todas as pessoas que chegam ali, que querem discutir alguma coisa, eu faço questão de ver em conversa, sabe? Porque a política é isso. Acho que se você tá se doando, o dia que eu não conseguir mais atender isso, eu saio dela. O dia que eu não me ver bem, chegar pra tratar mal uma pessoa, eu preciso sair da política. Então, não minto pra ninguém, o que eu posso, o que eu não posso, tá bom, que eu não posso, ou vou ver, mas não crio nenhuma falsa esperança com ninguém. O cara me pede um emprego, de velho, eu não tenho por conta disso. Se você me der um currículo, se surgir uma oportunidade, eu posso ver, mas eu não vou lhe garantir uma coisa que eu não tenho. Até porque no município você tem suas limitações. Hoje você tem o cargo ou terceirizado em casos específicos. Você tem que fazer o REDA, o concurso. Então são ações que a gente vai se resolvendo e vai fazendo. Então, graças a Deus, eu adoro fazer política. E mais do que fazer política, eu adoro fazer gestão. A política para mim ainda é o segundo plano. Eu adoro ir para as ruas. Fazer política na escola? Não, por incrível que pareça, não. Nunca foi presidente de igreja? Não. Presidente da turma? Nunca fui. Eu nunca fui aquele grande líder de escola. É impressionante isso. A gente diz, rapaz, geralmente a política é de berço. Eu não fui. Eu não era um grande político. Eu era um cara muito calado quando pequeno, quando jovem. Brincava, mas nunca fui aquele líder de escola, líder de turma, aquele cara que toma a frente das coisas. Nunca foi o meu perfil. Isso me surgiu depois. Aí, de fato, eu fui aprimorando e isso veio me traindo. Isso foi nascendo e me criou, de fato. Eu sempre fui um cara, assim, muito comerciante, muito cabeça aberta, muito diverso coisa pra frente. Ó, tá vendo aquilo ali, eu quero fazer. Aquilo ali eu quero buscar. A gente, quando eu tinha pra fazenda, coisas que poucos lugares estavam fazendo, a gente já tava trabalhando pra fazer. Pô, rapaz, aqui só tá fazendo no Espírito Santo, vamos trabalhar pra te fazer. Aqui só tá fazendo no Mato Grosso, ó, vamos trabalhar, vamos ler, vamos se informar. Eu sempre gostei muito de ler e de me informar. Então a política, com isso eu fui me adaptando
E isso me trouxe. Então eu sempre fui um cara muito aberto. Eu adoro, a mesma coisa que eu adoro. Saio sozinho assim, vou no Alto da Bela Vista. Pô, chego lá, paro, converso com a meninada, converso com um, pergunto as coisas, vejo a mãe de família, o que é que tá ruim? Pô, mas, ô, prefeito, isso aqui tá ruim. Eu ligo pro secretário na hora, pô, por quê? Tá aqui, o posto de saúde não tá atendendo, gente. Cadê? Cadê? Procura enfermeira agora, manda ver, por que não atendeu? Eu gosto, eu queria até fazer isso mais, mas como o GQ é grande, você não consegue. Mas eu gosto de fazer muito isso. Por quê? Fui atendido mal em tal lugar. Por quê? Tem uma pessoa que tem uma menina aí que é a secretária, tá atendendo mal. Bora ver isso. Então isso é muito importante. Adoro isso na política. Primeiros dias na prefeitura. Você ganhou, foi eleito. Você chegou lá, abriu a porta da prefeitura e sentou. O que você encontrou? O que você viu? Eu dizia... Não tem nada de maldade. Não tem nada de maldade. Não tem nada de maldade. Eu dizia sempre o seguinte: o que foi que eu fiz? Quando eu ganhei a eleição, eu falei, vou preparar o meu mandato. Quem fez, se tiver alguma coisa errada, se não tem, é problema dos órgãos de controle, não é meu. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra questionar. O que é que eu vou fazer? Aquilo que interferir daqui pra frente, sim, irei questionar. Daqui pra trás, Ministério Público, caso esteja errado, não dizendo que ninguém errou, não. Caso esteja errado, o Ministério Público, TCM, os órgãos que organizam isso. Então foi o que eu fiz. Quando ganhamos a eleição, começamos a chamar para fazer a transição. Qual é a primeira transição que eu fiz? Não tem jeito. É a transição financeira. Eu quero saber o que o município tem nesses 90 dias e o que é que a gente pode debater. Você começou pelo financeiro. Pelo financeiro. Aí já comecei a dar o pessoal, vamos avaliar máquinas, carros que a gente tem, de fato de que tinha uma frota muito defasada, muito ruim, ainda tem. Melhoramos, não. Você vê 90% da nossa frota é alugada. O GQ não tinha uma máquina. Hoje nós temos Patronova, nós temos reta escavadeira, nós já compramos escavadeira hidráulica, vários equipamentos, mas o equipamento era muito ruim. Então organizei o financeiro, vi quais eram os gargalos da cidade, quais eram os maiores problemas de folha, disso, daquilo, para chegar dia 1º e saber para onde é que nós vamos sentar. Quando chegamos dia 1º, eu sentei na prefeitura, de fato, o que é que eu vi? Uma prefeitura muito desarrumada. Aí já para uma prefeitura assim, a estrutura muito ruim, os órgãos sem estrutura de trabalho. Você no setor tributário, equipe pequena, equipe desmotivada, equipe desordenada, mas na Secretaria de Saúde é a mesma coisa, você vai na equipe da prefeitura a mesma coisa. Então o que é que fizemos? Vamos ordenar isso, vamos botar a máquina para andar. Você vai no serviço público, tinha 5 pessoas. Você vai na Secretaria de Infraestrutura, mais 5. Você vai trabalhar como? Numas pastas gigantescas dessas sem equipe. Aí vamos sentar com os secretários, vamos montar, e todo mundo querendo fazer tudo. Eu digo, calma. O que é que a gente vai fazer primeiro? Para começar a trabalhar, a gente precisa se organizar. Vamos organizar a máquina pública. Ficamos uns 4 meses sendo crucificados. 4 meses primeiro mandato. Calma, vamos ordenando, vamos ver, vamos sentir o que é a prefeitura de Jiqué primeiro. E a gente pode ter nesses 4 meses, por erro, um detalhe ou outro, vamos avaliar o financeiro, começar a avaliar o passado da cidade, e começamos a fazer isso. Pronto, com 3, 4 meses, aí a gente começou encaixando onde eram os erros, o que é que nós tínhamos de financeiro, até porque a gente ficou com parte da folha de dezembro e parte do 10º a pagar, alguns fornecedores, fizemos isso. Aí a máquina começou a andar. Eu dizia assim, a máquina quando ela começa a andar, ela não pode mais parar. Você tem que ter um rotina, não adianta correr, você tem que fazer um equilíbrio, caminhar sempre. É o que a gente faz hoje. Você não vê. Tem gente que diz, a campanha de deputado parou, esse negócio de asfalto, concreto vai acabar. Sempre assim. Zero. A gente tem que estar preparado para fazer o mesmo ritmo das campanhas. Eu não faço política porque vai ter eleição daqui a 90 dias. Falei política e gestão se faz os 4 anos. Se vai ter reconhecimento ou não da população, isso é outra questão. Na política de deputado tivemos. Eu tive o prazer de ter Hassan, o deputado estadual mais votado da história de que Eu tive o prazer de ter Leú e João Leão e os deputados que nos acompanham, somando todo mundo, mais do que o deputado federal Antônio Brito. Então isso pra gente é muito bom. O cara que é da cidade. Então isso mostra assim, a população reconheceu. Agora vamos trabalhar para daqui a 1 ano e meio, que 1 ano, vamos dizer, a população vai reconhecer, tá na mão de Deus. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Não precisa parar. Acho que o caminho é esse. Você comentou aí, você citou Antônio Brito. A gente soube de um tempo atrás, a gente viu em todos os blogs tal, a questão de alguns vereadores saindo do partido, de um partido para ceder a você, que era a oposição. Eles, não sei qual foi a motivação, né, uma questão política lá entre eles interna, mas eu soube que tem muitos vereadores que passaram a ser seus apoiadores. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? O que é que aconteceu? Quando eu fui candidato, nosso grupo fez 9 vereadores. Pô, todo mundo achava que fazia 3, 4, 5. Eu me preparei para nós fizemos 9 vereadores dos 19. O deputado federal Antônio Brito fez 4. O deputado Euclides, nos seus grupos,
juntando todo mundo, fez mais 4. Aí nós tivemos mais 1 ou 2 que fez assim avulso, que se fecha os 19. Então o que é que aconteceu? Os 19 nossos, o pessoal de Euclides veio logo para cá. 9 com 5, fechamos. 9 com Euclides 4, foi para 13 com o Marco do Ovo, que fez um partido avulso. Nós fomos para 14 e veio o vereador Sam. O vereador Sam viu que o projeto ganhou-se pelo PSD, que ele queria ajudar a cidade dele a melhorar. Pô, ele tinha um bairro dele que não tinha uma rua asfaltada. Nós temos hoje 80% do bairro pronto. Benefícios que eles, poxa, tem benefício aqui no meu bairro que meu pai, desde que foi vereador, há 20 anos atrás, pedia que não acontecia, está acontecendo agora. Então eu quero fazer parte desse projeto. Então ele veio, como os outros vieram desde o começo, e acho que a cidade está melhorando, ele está satisfeito. Eles, porque eu dizia assim, ó, eu não vou fazer política pensando em A e B. Vou fazer política pensando em GQE. Ah, vai ter isso. Cargos, eu digo, alguns cargos. Ah, você deu alguns cargos ao vereador? Dei, sim. Dei e daria. Agora, o que é que eu cobro do vereador? O cargo é seu, a permanência é minha. Se o seu funcionário fizer um bom trabalho, ele permanece. Se não fizer, tá fora. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas e que façam trabalho. Então, essa é a política. E claro, com equilíbrio. Hoje, que já chegou a ter 1.500 terceirizados. Hoje, somando todo mundo, a gente tem menos de 800. E com o serviço público rodando muito rápido. O custo operacional disso é muito mais barato. Então, você não pode botar a máquina para rodar só para pagar funcionário. Por que eu te perguntei? Porque assim, a gente sabe que o que a gente espera do político? A gente espera do político que trabalhe para a gente. Claro. Para a população. Nós o colocamos lá. Claro, a claro. gente quer um respaldo. Mas existe alguns partidos, não estou citando nenhum aqui, eu estou dando um exemplo de modo geral. Existem alguns partidos que, às vezes, os seus membros do partido, né, os seus políticos, eles às vezes deixam de fazer alguma coisa em prol da população por causa do partido. O partido não determina, não, você não pode fazer isso porque isso vai contribuir para a oposição. Você tem isso, se existe alguma possibilidade, por exemplo, do seu partido falar assim, Zé, não faça isso, que isso vai beneficiar a oposição. Mas em benefício ao povo, você faria e iria de encontro ao partido em benefício da população, mesmo de encontro ao partido? Com certeza, como já fui contra algumas questões. Tinha algumas votações que eram contra minhas convicções quando eu fui deputado, que eu não iria, porque eu acho que a gente precisa votar para primeiro dever nosso atender as pessoas. Mas às vezes é o seguinte, a reforma tributária do nosso município, poxa, o deputado federal Antônio Brito na época pediu o pessoal dele todo votar contra. Eu acho que a nossa reforma tributária mudou a cara de que é. Nós temos todo microempreendedor aqui e os MEI hoje é isento. Nós tivemos mais isenção do que custo. Aquela ideia, um alvará era 500 por mês. Mentira. A diferença de preço ficou muito pequena. O que foi? A gente ordenou o serviço que estava acontecendo. Nós tínhamos um código tributário de 30 anos atrás e temos um código hoje futurista. Um código que ordenou. Nós aqui isentamos quase 30 mil residências de IPTU. Então 80% da população carente de que hoje não paga IPTU, os residenciais, tudo. Então a gente viu o quê? Aquele cara que não tem condição de pagar mesmo, que ele vira devedor ali e a gente vai botando ele na dívida ativa, é melhor a gente isentá-lo, dar condição a essas pessoas e cobrar quem tem a condição de fato de pagar. E aí levar trabalho para aquelas pessoas para que as coisas aconteçam. É o que acontece. Então a gente fez o quê? Ordenou e organizou. Então eu não iria contra o projeto desse. Porque a gente precisa mudar a cidade. Porque a GQE hoje avançou. Eu quero ver quem é que quer hoje voltar a GQE. Você quer voltar a GQE de 4 5 anos atrás? Não, tá. A gente Então, realmente está desenvolvendo. É isso que a gente precisa na Dan, cidade. eu comentei com o Dan, quando a gente viu a cidade se preparando aí para o São João, eu falei com o Dan e falei com o Ícaro. Meu amigo e irmão também. Meu Ícaro, um abraço aí para Ícaro. Ícaro Lobão. É isso. Eu falei com o Ícaro, eu falei, rapaz, eu estou me sentindo cidadão. Parte de algo. Porque realmente a gente viu que realmente a cidade está diferente. Então, é esse sentimento que a gente precisa ter empoderado na gente. Então, o sentimento partidário, porque eu falo sempre, eu discuto partidariamente com um grupo de pessoas para que a gente discuta uma política coletiva. Agora, eu acredito nas minhas convicções. Eu não acredito na política partidária no Brasil. Aí você pergunta, Zé, por quê? Porque eu não acredito. Você pergunta por quê. Eu vejo petista que era direita, esquerdista que era de esquerda, e aí esquerda que era direita, direita que era esquerda. É isso, eu falei, que eu comentei aqui na época com Euclides, a gente tá falando que eu sou da época em que nós éramos os eleitores cá e os políticos lá. Hoje não, hoje tá os eleitores aqui endeusando os políticos. Eles fazem questão de torcer que o seu, como se fosse um time. É como se fosse uma partida de Vasco e Flamengo. Então,
E acontece que tá todo mundo torcendo pro seu time ganhar sem saber as consequências disso depois. E isso não é bom. Nós temos que avaliar todas as consequências. E a política, eu digo assim, o maior instrumento de cuidar das pessoas é a política. Quando o político faz a coisa errada, ele prejudica diretamente alguém. Quando o político pega o dinheiro da educação e usa de forma desordenada, ele está prejudicando aquele aluno, ele pode estar prejudicando um pai de família que há 20 anos. Quando ele pega o dinheiro da saúde e investe de forma errada, ele pode estar tirando a vida de alguém. Quando ele pega aquele dinheiro que era para fazer aquela rua, ele pode estar acabando a vida da pessoa. Porque um cidadão me disse um dia, Zé, eu ia vender minha casa que estava à venda aqui no Alto da Bela Vista por 30 mil. Depois que concretou, eu tô achando 100. Pô, você mudou a autoestima daquele rapaz. Então o patrimônio dele, que estava valendo quase nada, ele não vendia, ele já valia 100. Então se ele quiser mudar o ritmo de vida dele, pode vender aquele patrimônio e já fazer um investimento. Então aquilo mudou-se. Então é as coisas que vão acontecendo. Então a gente precisa que a política seja valorizada e nós temos que debater política com coisa muito séria. Não pode ser um Bavi, não pode ser um Flavasco, porque você cuida de fato das pessoas. E quando você usa esse critério, ó, Lula e Bolsonaro, não é Lula e Bolsonaro, a gente tem que avaliar o projeto. Quem é que tem um projeto de melhorar nosso país? Era falando, pronto, acabou. Zé Cocá e Antônio Brito. Vamos discutir aqui, se eu vou, o meu aqui, não quero nem saber o que vai acontecer, não. Qual é o projeto que cuida da nossa cidade? Qual é a pessoa que está preparada a melhorar e que não está perdendo tempo ouvindo picuinhas que é melhor para a gente? É essa política que eu acredito. Perfeito. Zé, para finalizar, eu não quero te estender muito, que eu sei que você deve estar cansado, seu dia deve ter sido cheio. GQ já avançou bastante, vai avançar mais tal, mas quais são os seus próximos passos para o desenvolvimento da cidade aqui? O que é que eu digo, Sérgio? A gente precisa de muitos investimentos. A gente precisa fazer um trabalho muito forte aí na saúde. Nós temos um problema crônico. A saúde, hoje, 15% da nossa receita, que é o que a gente tem de obrigação, só paga a folha. Então você precisa complementar mais 5 para fazer o básico do básico. Então a gente precisa ampliar e discutir uns horizontes mais fortes. A gente precisa levar Jequié para o mapa das maiores cidades em educação da Bahia, que nós estamos longe disso. Nós estamos qualificando e organizando para que isso aconteça. Jequié precisa abrir novas avenidas, novos eixos de crescimento. Nós estamos debatendo 3, 4 pontos para que a gente traga outros desenvolvimentos e traga mais indústria e empresa para Jequié, para que a gente gere emprego. A gente precisa qualificar a nossa população desde a juventude até chegar ao jovem, para que a gente não tenha uma perca com a vinda da ferrovia, para que as pessoas de fora não tomem nosso campo de trabalho melhor, para que a gente não fique só com a mão de obra grosseira. Então a gente precisa preparar Jequié para isso. Então é essa política que eu acredito, e com fé em Deus vamos trabalhar para que nos próximos anos a gente tenha desse jeito. Perfeito. Alguma dica aí de algo grande está chegando aí? Alguma empresa, alguma indústria? Solta o doce. Tem coisa que a gente não pode dizer ainda, né? Mas tem sim. Tem umas duas áreas que tem debatido muito aqui em alguns ramos. Eu digo o seguinte, a questão da ferrovia que vai mudar. Por exemplo, na área metalúrgica, tem muita gente querendo estar aqui. Estão querendo o término do ok. Nós temos agora alguns empresários já programando para se instalar no centro industrial. Então nós já estamos até debatendo outro polo industrial de Jequié, porque o nosso centro já vai estar ficando assoberbado para um espaço curto de tempo. Mas tem muita gente boa para vir para Jequié, com fé em Deus. Olha, perfeito. Ó, Zé, a gente aqui sempre fala assim, ó, eu sempre comentei aqui na cidade que o ideal para a gente é votar no político que seja o melhor para nós, independente do seu partido, independente se vai botar o seu parente lá para trabalhar na prefeitura ou não. Sempre tem essa coisinha, né? É cargo político. Não, vou votar em fulano que ele vai botar meu parente lá. Não, eu sempre pensei e penso ainda em sempre votar no político em que ele exerça uma função benéfica na coletividade, na comunidade. Que seja o melhor para a cidade, que seja o melhor para o país. E não essa coisa de ficar torcendo para o seu político ganhar apenas por ganhar. Entendeu? Pensando em si próprio. Eu acho que tem que pensar na coletividade, né? Com certeza, o maior caminho é esse. O coletivo é que ganha todo mundo. Se a gente pensar no município e não no cidadão, com certeza, pessoa física, as coisas acontecem. Quando você pensa geral, quando você pensa das pessoas de uma forma conjunta, acontece, graças a Deus, o que está acontecendo na nossa cidade, as coisas melhorando. Que Deus abençoe. Dan, vem finalizar? Zé? Dan, rapaz, Dan já comeu a pizza quase toda, velho. Já um abraço, obrigado, velho. Deus te abençoe. Você tava tão boa ali. Rapaz, o cara comeu 2 pizzas, velho. 2 fatias. Rapaz. Ó. Aí foi ainda bem que eu tava lá. Lá não tem. Você começou cá.
Pega mais um, Zé, fica à vontade. Bela pizzaria, viu? Agradecer. Toma o seu copinho, nego. A bicha caprichada, viu? A bicha é boa. O deputado e o prefeito tem que vir mais vezes. É, rapaz. Oi? Rapaz. E a pizza aí foi. Essa pizza aqui. Essa daí caprichada. Prefeito é prefeito, né, filho? Dá uma faca também. Pois é. Vou lá comer essa pizza lá. Vá mesmo, Zé, prestigie lá. Eu sempre falo assim, os bairros periféricos, eles muitas vezes. Ah, então sintam-se convidados. Renato, vê na agenda lá. Um dia lá eu vou marcar pra gente ir lá mesmo. Um ambiente super agradável, muito bacana. Um profissional de mão cheia no Campo 3. Cara de profissional de mão cheia, porque normalmente a gente tem esse julgamento, né? É fato isso aí, a gente acha. Mas o comércio de bairro de Jiquié cresceu dando de uma forma que a gente não tem Demais. noção. Se tem esse aqui, Hoje não- você tem boas pizzarias, bons restaurantes, bons supermercados. Que antigamente tinha uma ideia que um bom supermercado só era no centro. Acabou. Você tem grandes supermercados, grandes açougues, tudo que você quiser hoje, grandes hamburguerias em todos os cantos da cidade. Graças a Inclusive, Deus, pizzaria. o Sérgio se encantou com uma hamburgueria que tem lá. Não sei se você já viu, Renato, que em frente à pista ali no Campo 3, lançaram agora uma hamburgueria muito top, muito legal. Aí tem a Bela Pizzaria, tem outros supermercados, acho que é o Mundial também. Né? muito bom. Muito bom, graças a Deus. Material de construção bons. Muita FFJ, meu amigo. FFJ, Beto, tá por aqui. figurado. Figuraça, gente boa. Joga o babinha lá com a gente na BB. Inclusive, convidado de jogar bola, Zé? Não, né? Sou meio perna de pau, viu? Então fica quieto no teu canto. Não precisa... Sou daquele tipo, se me chamar eu vou. Não, então nem Sou centroavante, danado vai fazer 4, 5 Mas gols. não viu? é igual a Adilson, não, né? Centroavante matador. Que ninguém nunca viu jogar em lugar nenhum. Mas obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Parabéns pela sua administração. Né? A gente sabe que nós, como integrantes desse município, como cidadão, né? Como eleitores, a gente também não pode afrouxar as cordas. Tem que estar sempre cobrando, tem que estar sempre exigindo, fazendo a nossa parte, mas também cobrando da gestão pública em geral, para que a gente continue crescendo. Eu sou um cara assim, muito apaixonado, mas muito apaixonado mesmo por Jiquié. Eu fico muito chateado quando eu vejo essas comparações de que esse município tal e aqui não presta, aqui é ruim. Eu odeio isso. Eu fico muito chateado com isso, porque eu acho que nós temos nossa importância, nós temos nossa beleza, nós temos um município muito bom para se viver. Então, eu tenho que fazer minha parte, assim como você, como prefeito, também tem que fazer a sua. Com certeza, Dan. Jiquié é uma terra abençoada. Conheço poucas cidades na Bahia bom pra se ver como Jiquié. Em todos os cenários. Uma cidade do clima bom, cidade de um povo ordeiro, do povo amigo, do povo acolhedor, cidade rica em belezas naturais, cidade rica de água. Então, Jiquié tem tudo de bom. Cidade próspera, então eu acredito nisso. E com fé em Deus. O povo de Jiquié, eu não conheço. O povo daqui vendo São João, vê alguns amigos de fora, saíram encantados com a cidade que não tinha vindo ainda. Eu vi isso agora da proprietária da Ótica Diniz. Quem chega aqui, inauguração, ela veio da Paraíba, ela falou, Dan, nunca vi uma cidade como essa. o povo de Jiquié gosta de cativar as pessoas. Então isso é muito bom, não existe nada. O povo de Jiquié te criava aquilo, Cidão, e tá mudando, graças a Deus. Que a cidade não tava prosperando, que a cidade tava perdendo. Esse crédito tá voltando. E com fé em Deus, vamos trabalhar muito para daqui, ó, fazendo outros podcasts, a gente diz, ó, Jiquié não é mais a 10ª, não. A gente pulou uma posição de novo, voltou para a 10ª do interior da Bahia. Hoje é a 11ª, somando a capital, a gente era a 12ª. Vamos trabalhar para voltar para 8º, voltar para 7º, voltar para 5ª. Por que não? Jiquié está entre as 5 cidades mais desenvolvidas da Bahia. Nós temos o dever de fazer isso. E o modal e a ferrovia irá trazer isso, porque Jiquié é geograficamente uma das cidades mais importantes da Bahia, Dan. Por que Jiquié perdeu tanto? Porque Jiquié não soube fazer as políticas públicas que eram necessárias. Porque as outras tomaram nosso lugar. Porque geograficamente, Jiquié está melhor que todo mundo. Sim, Mas infelizmente nós não aproveitamos esse momento. tem essa mesma linha de pensamento. Né? Poucas, eu desconheço alguma cidade que tem 2 BRs tão importantes como 330 e 116 e a 101 tão próxima. Não conheço. Né? Passa muito próximo daqui a 101, temos a 116 que é talvez a principal, né? Praticamente todo o país é cortado por essa. O Brasil passa pela 116, o Brasil conhece Jiquié. Verdade. Todo mundo conhece Jiquié, todo mundo passa por aqui. Então realmente não tem por que a gente não avançar, não crescer. Isso é o nosso desejo. Mas para fechar, normalmente toda vez que você vai dar entrevista, você anuncia alguma coisa. No São João mesmo, no São João mesmo, todas as que ele ia na 93, ele, atração tal, então a praça tal. Qual é a novidade agora da vez? Rapaz,
Fala, vai. Me apertou, né? Não, fala. Temos várias novidades. Só uma. Uma pequena, nós vamos anunciar amanhã, também já anunciei hoje lá com nossa equipe, amanhã nós vamos lançar a licitação da Praça do Sanville amanhã lá, e nós temos umas 10 praças que estamos organizando. Nós anunciamos aquele dia 26 milhões de asfalto, estamos fazendo a topografia também aqui da Lomanto Júnior, vai ver se a gente lança esse ano ainda, o asfaltamento aqui da Lomanto Júnior, e estamos fazendo também um projeto importante, que é a interligação da Cidade Nova com ali que a gente chama do Sol Nascente. Nós estamos fazendo aquele projeto para asfaltar aquela área, para que, com fé em Deus, até o final do ano a gente inicie essas 2 obras que desafogaram o centro de Jiqué. Pois é. Tamo junto, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe e continue aí prosperando aí sua administração, sua pessoa também, sua família. Aí no outro eu dou mais umas 2 boas. Aí. Pra me chamar de novo. Se eu falar demais agora, não vai me chamar. Asfalto, você falou praça, então já é suficiente. Tá bom, tá bom. Sim, e dia 19 temos a inauguração da Praça da Bíblia. Eu fiquei sabendo que vai ser uma programação bem... Vamos fazer uma programação bem extensa. Começaremos às 18 horas, teremos até às 10 horas da noite. Teremos a presença do nosso bispo, o presidente da OPEG. Chamaremos todos os cidadãos de Querência. A Praça da Bíblia tá ficando linda, 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 linda. Ah, então... a gente vai estar aí tarde aqui. E a Rui Barbosa? A Rui Barbosa, hoje... Uma boa pergunta, estávamos discutindo, inclusive teremos uma reunião quinta-feira com os permissionários ali, para que a gente debata como arrumaremos os quiosques, queremos fazer uma proposta a eles, para que cada um arrume o seu, para a gente não precisar fechar e interditar, que nós vamos mudar o piso, vamos fazer um lago na parte de cima, vamos recuperar a fonte luminosa, vamos fazer um sistema de irrigação em todas as áreas ali que é de paisagismo, para que a gente plante grama, plante a estrutura toda de novo. Então vamos ordenar e arrumar a Rui Barbosa para passar o Natal com fé em Deus, a praça mais linda de Jiqué, que será a Praça Rui Barbosa. Raiz quadrada de 3.222. Rapaz, aí você foi longe, velho. Porra, bicho. Porra, bicho. Tem que ter uma pergunta pra não ter resposta. Alguma coisa. Você me matou no final aí. Consegui, gente. No final a gente conseguiu. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço. Tamo junto. Um abraço. Não esqueça não de dar um joinha, curtir a gente primeiro, se inscrever e o sininho que é sensacional. E compartilhar também. E também, claro, dá essa moral pra gente no Instagram. Né? Segue a gente lá, 2 pontos podcast. Tem muito conteúdo bacana. Inclusive agora como é que é? O Pimenta no Ponto. Trazer pra colocar. Gosto. Ali, ó. Era pra ter colocado uma dosezinha ali. Show de bola. Abraço, gente. Final 85. Um ano de nascido. Tu tá velho. Tu tá velho. Não vai essa conversa, não. Eu 84.